Boa noite. E aí, Paulinha? Entrei um minutinho mais cedo, né? Agora que eu tô vendo que eu entrei um pouquinho mais cedo. Um minutinho. Boa noite, pessoal. Deixa eu pegar minha água aqui. Oi, Mar. Me fala se o áudio tá ok, pessoal, primeiro. Só fala, sim, tá ok. Só pra eu saber se tá tudo bem. Enquanto o pessoal entra aí, peraí. Oi, Raquel. Boa noite. Fernando, Aline. Tá ansioso pelo plano de estudos? Pessoal, hoje vocês vão sair dessa live aqui menos 100 mil dúvidas de plano de estudos. Hoje todo mundo sai dessa live com o plano de estudos resolvido. Seja você iniciante, intermediário, avançado, é zero dúvida de plano de estudos. Tá ok o áudio? Então, beleza. Deixa eu esperar um minutinho o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou só verificar se tá tudo ok. Quem tava na live de ontem, quem assistiu todas as lives dessa semana? Deixa eu ver se tem alguém aqui que assistiu a todas as lives dessa semana. Ou quem tá chegando agora me fala assim, sim, tô chegando agora. Só até o pessoal chegar. Fala pra mim. Se tô chegando, se assistir. Diga pra mim. Ai, calma aí que eu tô sem ver os comentários. Ah, agora que eu tô vendo todas. Ah, menina, porque tem que subir o comentário aqui, ó. Agora eu vi. Entendi. Todas, eu, Mar tá aí. Muita gente, né? Nossa. Raquel assistiu todas também. Show de bola. Mas quem tá chegando hoje também vai pegar uma das lives assim que eu acho cruciais, né? Porque é a live sobre o nosso plano de estudos. Pessoal, não tem como a gente seguir adiante no estudo para concurso público se a gente de fato não tem um plano de estudos que a gente não consegue cumprir, né? Eu vi a Adri falando que só me conheceu ontem. Infelizmente não, Adri, é antes tarde do que nunca, né? Sempre tá em tempo. E essa live vai ser, assim, genial para todos nós. Eu tô super animada, demorei muito para planejar a live, inclusive, para trazer muita informação para vocês, o máximo possível. Então, a gente tem muita coisa para falar e eu ainda quero ver se no final, pessoal, beleza, eu quero ver se no final eu consigo responder as perguntinhas de vocês, tá? Então, se vocês forem tendo pergunta ao longo da live, aqui embaixo tem um quadradinho com uma interrogação, só clicar nessa interrogaçãozinha aí e deixa a perguntinha que no final eu quero ver se sobra uns 10 minutinhos para eu poder responder as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. Sexta-feira à noite, né? Só tá aqui quem vai ser aprovado, sem sombra de dúvidas. Quem não tá, sinto dizer. Ei, Alan, boa noite. Pessoal, vamos compartilhar com os amigos. Clica aqui no aviãozinho que tá do lado da interrogação. Manda para 2 concurseiros, 3 concurseiros. Fala que eles vão sair dessa live aqui com o plano de estudo deles prontinho para começar. Se quiser começar sábado, começa. Se quiser começar na segunda, começa também. Compartilhe. Cada um compartilha com 2 pessoas. Chama pra live aquele amigo concurseiro. O concurseiro nunca anda sozinho, né? Tá sempre em bando. Então chama pra live que a gente já vai começar. Quem não pegou papel e caneta, pega, porque hoje nós vamos anotar demais. Então vai lá, pega o papel e caneta. O Gleidson tá aí também, boa noite. Pega o papel e caneta e volta rapidinho, só pra gente começar. Beleza? Todos prontos? Quando estiverem prontos, fala assim, sim, vambora. Assistiu todos, boa noite quem tá chegando. Vambora, pega o papel e caneta, vambora. Tô ansiosa. Show de bola. Então vamos começar, pessoal. Bom, na live comendo pizza e vendo a live. Uma mão come a pizza, tá? E na outra escreve. Simbora. Vamos lá, pessoal, 8h03, vamos começar para dar tempo da gente falar o que a gente quer falar, tá? Então vamos lá. Cronograma. Hoje nós vamos falar sobre plano de estudos. A gente tem que ter um pouco de benevolência. Tem pessoas aqui na live que são iniciantes, intermediários e avançados. Eu vou falar sobre todos, tá? Então todo mundo vai aprender sobre todos. Não fica, só no final da live eu vou voltar no final da live porque eu sou avançado. Não, porque a gente já vai começar a live falando de um erro que todos cometem, tá? Quem tiver pergunta, manda na caixinha de pergunta. Não manda aqui no chat não, tá? Manda na caixinha de pergunta que no final eu vou deixar uns 10 minutinhos pra responder. Beleza? Então vamos lá, qual que é o conceito da live de hoje? A gente vai aprender finalmente a se organizar nos estudos. Porque sem organização a gente não consegue progredir, tá? O que vocês vão sair daqui hoje sabendo? Se você tem que estudar por ciclo ou por quadro horário, que é uma dúvida muito comum. Quando que eu estudo por ciclo, quando que eu estudo por quadro, tá?
E segundo, como dividir as suas horas na semana. Como dividir também por matéria, quais matérias que você vai estudar e quantas horas você vai estudar dessas matérias. Vão sair daqui, show de bola, beleza? A gente sempre começa com uma pergunta reflexiva, vocês sabem disso, para responder aí ao final da live. Quem tá fazendo o caderninho das lives, inclusive, tira foto e marca no stories depois, o caderninho das lives, eu quero ver o que vocês estão anotando. E a pergunta reflexiva da live de hoje é: por que que eu acho que um cronograma genérico que eu peguei na internet, ou que um professor fez para vários alunos, por que que eu acho que esse cronograma genérico, ele é melhor do que um cronograma que eu faço? Por que será que eu penso que se eu pegar um cronograma genérico, ele vai ser melhor do que o cronograma que eu faço, tá? Eu quero que no final da live vocês respondam isso, beleza? Deixa eu ilustrar uma coisinha aqui para vocês entenderem a importância do cronograma, tá? Deixa eu ver aqui se tá, o depoimento dela tá aqui, ó. Essa é a Bia. A Bia foi aprovada no final das contas, ó, esse depoimento que ela mandou foi quando ela passou quando faltava a prova de títulos, mas no final das contas ela foi aprovada em 5º lugar de 15 para ampla concorrência. Vocês vão assistir às aulas do Agora Vai, vocês vão ver ela falando, ela contando no vídeo o que aconteceu. Ela não ia fazer o concurso porque ela estava desanimada com uma reprovação que ela teve, mas aí em janeiro a mãe dela pediu para ela fazer o concurso. E aí a prova era no final de fevereiro, início de março, ela teve de janeiro, depois do Natal, até março, para pegar lei do SUS, raciocínio lógico e 2 matérias da área dela que ainda faltava ela estudar. Então ela teve de janeiro a março para pegar tudo isso. E aí como que ela fez? Ela mesma conta lá, eu peguei toda aquela aula de cronograma que você fez no Nação, eu peguei tudo que você falou lá, eu apliquei 100%, colei na minha parede e aí daquilo ali eu cumpri 100% do que eu planejei. Resultado, ela chegou na prova, por mais que ela estivesse se sentindo despreparada, mas ela chegou e mandou esse resultado aí, que gigantesco, ela ficou em 4º de 15, no final das contas ficou em 5º, tá? Por quê? Porque ela teve um cronograma, porque ela teve um planejamento. Sem plano de estudos, ela provavelmente ia ficar perdidinha e não ia conseguir fazer isso, tá? Isso é para que vocês entendam. Eu tava conversando com uma aluna agora há pouco e ela falou assim, se eu tivesse te escutado desde o início de que eu precisava de um planejamento, de que eu precisava de um plano de estudos, eu teria passado nas 2 últimas provas que eu fiz. Ela estuda para promotora e magistratura. E só agora, ela falou assim, só agora eu vi a aula, eu comecei a aplicar e eu pensei, cara, por que que eu não fiz isso antes, tá? E esse conteúdo que eu tô falando pra vocês, que a Bia colocou na parede, que essa aluna pegou pra fazer e tá falando que se arrependeu por não ter feito, é o conteúdo que eu vou passar pra vocês aqui agora, tá? Então, fica muito presente pra isso, porque esse cronograma, ele é uma das partes do Nação Aprovada, uma das partes do treinamento. Então, eu quero que vocês saiam daqui, eu sempre falo que quando eu apareço ao vivo, não é pra esconder nada de vocês, é pra trazer todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu acho que quem já tá acompanhando há um tempo já tem percebido isso. E eu não vou esconder nada de vocês sobre o plano de estudo. Então, o que eu souber, eu vou passar aqui para que vocês, de fato, já comecem a aplicar na vida de vocês, tá? Beleza. Vamos lá, essa é a última live, lembrando de falar que esta é a última live, mas semana que vem, segunda, quarta e sexta, a gente tem as aulas do Agora Vai, que começam 8 horas da manhã, mas ficam disponíveis durante a semana para quem se cadastrou no evento. Se você não cadastrou ainda, vai na minha bio quando terminar a live e se cadastra lá. Se vocês acham que essas lives foram muito boas, vocês ainda não viram o que são as aulas do Agora Vai. Então vão para a semana e assistam, tá? Serve para qualquer área e serve para qualquer concurso. Quem tiver perguntinha, deixa na caixinha de pergunta que no final eu vou responder. Beleza, qual que é um grande erro que a gente tem, pessoal? E aqui eu vou falar um pouco de objetivo, porque um grande erro que a gente tem quando a gente vai traçar o planejamento de estudos é que a gente não sabe o que a gente quer com aquele planejamento de estudos. Aí, quando eu vou fazer entrevista com um aluno, quando a gente vai conversar no Nação Aprovada, eu falo, o que você quer? E ele fala pra mim assim, eu quero ser aprovado no concurso tal. Esse é o objetivo dele. Eu quero ser aprovado na Polícia Federal, ponto. Na cabecinha dele é isso que ele quer. E aí começa um erro. Porque se a gente não tem um objetivo específico e definido, a gente não consegue fazer um planejamento definido, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Quais matérias que a gente vai começar estudando e a gente vai ensinar isso. E o segundo, qual matéria que eu preciso de mais horas? E aí, já quero que vocês anotem 3 coisas, tá? Para definir qual matéria que vocês precisam de mais horas, presta atenção, para definir qual matéria que vocês precisam de mais horas, vocês têm que ter 3 coisinhas em mente. Primeiro, a matéria que vocês querem terminar primeiro. Se você já ensinou na live 3, se não me engano, que eu tenho que ir lá no meu edital e pegar as matérias que são mais cobradas. Eu escolhi as 4 matérias que representam 70% dos pontos na minha prova. Beleza. Qual dessas matérias que eu vou colocar mais horas, qual que eu vou colocar menos horas? São essas 3 perguntinhas que vocês vão responder. Primeiro, qual que é a matéria que eu quero terminar primeiro?
Depois dessa pergunta, você falar assim, se são todas igualmente importantes, todas elas representam 12 pontos, por exemplo, como o exemplo que eu trouxe. Então, todas eu quero terminar primeiro. Aí a gente vai para a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Qual dessas matérias que eu tenho mais dificuldade? Tá? Então, depois, se você viu que você quer terminar todas primeiro, qual você tem mais dificuldade? Se ainda assim você achar que você é igual em todas, se eu sou iniciante em todas, eu não tenho mais dificuldade em uma ou outra, aí você vai para a terceira pergunta. Qual que é a terceira pergunta? Qual dessas matérias, o cronograma, o planejamento dessa matéria é maior? E aí você vai lá, recorre ao seu curso e vê quantas aulas que tem dessa matéria. Então, com essas 3 perguntas, vocês conseguem resolver quais matérias precisam de mais horas dentre essas matérias que vocês já escolheram, tá? Beleza, o que a gente precisa para ter um cronograma de sucesso, e eu vou falar sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem, tá? O que é uma meta SMART, que é a meta que a gente aprende no coaching, sem sombra de dúvidas, para o cronograma ela é muito importante. Primeiro, a sua meta precisa ser específica, SMART é em inglês, tá? É SMART. Primeira coisa, a meta que você definiu ao traçar o seu cronograma, ela precisa ser uma meta específica. E aqui, vá anotando, e aqui eu vou te falar, se eu quero passar na Polícia Federal, isso não é uma meta específica, porque passar na Polícia Federal envolve várias coisas. Envolve quantas horas você vai estudar, quantas matérias você vai estudar, etc, etc. Qual que é uma meta específica? Se eu quero terminar todas as aulas de Direito Constitucional. Pronto, essa é uma meta específica. A gente consegue mensurar isso, tá? Você vai pegar todas as aulas e vai estudar todas as aulas. Segundo, se essa meta tem que ser uma meta mensurável, tem que saber que não só todas as aulas são todas as aulas, mas eu tenho que saber quantas aulas são. Então, se eu fui lá no meu cronograma e olhei que são 18 aulas de Direito Constitucional. Pessoal, fica bem atento, porque a maioria, quando vai traçar um cronograma, não pensa nisso, tá? Então, eu vi lá no meu cronograma que são 18 aulas de Direito Constitucional. Beleza, essa meta se tornou mensurável. Vamos pro A. Se tem que ser uma meta alcançável. O que é uma meta alcançável? Eu quero ter muito dinheiro. Se eu não sei o que é muito dinheiro, eu não consigo alcançar muito dinheiro. Por mais que eu tenha muito dinheiro, eu nunca vou achar que eu tenho muito dinheiro. Tá? Então, essa meta tem que ser alcançável. É possível, de fato, eu terminar todas as aulas de Direito Constitucional? Sim, é muito possível. Então, show de bola. Então, essa meta é alcançável, tá? Depois, essa meta tem que ser relevante. Se terminar Direito Constitucional é relevante para o meu concurso? É, sim, porque Direito Constitucional representa 12 pontos nas minhas matérias. E aqui a gente já faz aquela parte disruptiva de que você não vai começar pelas matérias que importam menos. Se tem uma matéria que representa 2 pontos no seu concurso, você não vai começar por ela, porque no momento ela não é relevante. Então, quando a gente vai fazendo esse quadrinho do específica, mensurável, alcançável e relevante, a gente consegue eliminar muita coisa, tá? Direito Constitucional é relevante para o seu concurso? É, show de bola, tá? E a última coisa que tem que ser, a meta tem que ser temporal. O que significa isso? Se em quanto tempo que eu estou planejando de terminar Direito Constitucional? Se você não traça isso no seu cronograma, você não tem uma base de horas que você vai estudar de Constitucional na semana, porque você não traçou quanto tempo você quer para terminar aquilo dali, tá? E não precisa necessariamente, gente, ser quero terminar Direito Constitucional. Pode ser, se eu quero terminar 60% de Direito Constitucional. Em quanto tempo você quer? Em 2 meses, tá? Para terminar, 60% das suas aulas de Constitucional vão dar, 12 aulas. Para terminar 12 aulas, você precisa de quanto tempo? Se eu acho que dá para terminar em 2 meses, então é uma meta alcançável. A gente verificou que é uma meta alcançável, tá? E que é uma meta temporal. Então a gente já evita aquela frustração. O aluno chega para mim e fala assim, eu quero terminar todo o meu edital em 4 meses, mas calma aí. A gente já viu se isso é possível, já viu o tamanho das aulas, já viu quantas horas você tem disponível ou ainda não? Tá? Então, beleza. Diferença de ciclo e quadro horário. Vamos lá. Agora é uma parte importante que a gente vai falar aqui exatamente quando você deve estudar por ciclo e quando você deve estudar... Opa, deu um problema na luz. E quando você deve estudar por quadro, tá? Eu vou trazer para vocês uma fotinha aqui que vai explicar o ciclo e que vai explicar o quadro. Depois eu vou falar quando que é a situação de cada um, tá? Deixa eu subir aqui a fotinha para vocês entenderem. Eu vou falar primeiro do quadro horário, que é o que está mais conhecido para vocês. Esse daí é um exemplo de quadro horário, tá? Só para vocês entenderem. O que é o quadro horário? Cada um de vocês vai definir ao final se vocês querem estudar por ciclo ou por quadro, de acordo com a rotina de vocês, tá? O que é o quadro horário? É exatamente isso. Deixa eu só voltar aqui, Travou, pessoal? Tem um pessoal falando que travou ou não? Não, tá ok, né? Beleza. O que é o quadro horário? É exatamente isso. Olha, você vai definir, tá um pouco pequenininho, mas é só para vocês verem a estrutura de um quadro horário, tá? Você vai definir no quadro horário qual matéria que você vai estudar em cada dia. Então, veja bem, na primeira coluna ali, ó, é a coluna de horas. Então, ele tem de 6 a 7 horas da manhã, de 8 a 9 horas, de 10 a 9 horas, tudo isso vai ter ali. Depois, a gente tem a segunda coluna, que é a coluna da segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente tem Constitucional, Português, nesse cronograma aqui tem Constitucional e Português. Se não me engano, esse é um cronograma de tribunais, tá?
Então, beleza, a gente tem constitucional, português, na terça-feira, civil, direito administrativo. Então, o quadro horário, entenda o quadro horário. O quadro horário, ele é feito para você determinar quantas horas você vai estudar certinho por dia e quais matérias você vai estudar por dia, tá? O quadro horário, ele precisa ter isso, ele precisa ter essa regra fixa, tá? Essa regra fixa. Qual que é um grande erro que eu vejo aqui da pessoa quando ela vai estudar por quadro horário? Quando ela vai estudar por quadro horário, ela perde um dia, por exemplo, se não deu para estudar na terça-feira. Daí ela começa a ficar com muito peso na consciência, porque não deu para ela estudar na quarta-feira, na terça-feira. E aí o que ela faz? Ela começa a querer compensar essas horas de terça-feira. Aí ela começa a embananar a quarta, começa a embananar a quinta, ou então ela tenta compensar no domingo. Aí começa a criar o que a gente chama de efeito bola de neve. Você não fica sossegado porque você não terminou você não cumpriu aquela terça-feira, e isso vai embananando todos os dias para frente, todos os dias. Então, a regra número 1 para quem estuda por quadro horário é: o que passou, passou. Se você perdeu a terça-feira, perdeu a terça-feira. Quarta-feira é dia de quarta. Porque se você não fizer isso, não tiver isso muito claro na sua cabecinha, você vai começar a embananar o resto dos dias, e aí quando vê, você não está seguindo mais o seu cronograma, porque ele já deu errado, você já misturou uma matéria na outra, está tudo certo. E o que eu costumo falar para os meninos que têm muito esse peso na consciência é o seguinte: às vezes eles já estudam assim, eu já estudo há 6 meses, né? Às vezes o aluno estuda há 1 ano. Aí ele fala para mim assim: você acha que é porque eu não estudei na terça-feira, porque eu tive um churrasco de família em plena terça-feira? Você acha que é porque eu não estudei na terça, que eu tive um churrasco de família, que eu não vou passar? Aí eu pego para esse aluno que estuda 1 ano e falo assim: olha para esse 1 ano que você estudou. Quantas terças-feiras você teve nesse 1 ano? E aí ele fala assim: nossa, você tive muitas terças-feiras. E você acha mesmo que você deixou de estudar uma terça-feira fez diferença em todo o seu aprendizado colhido ao longo desse ano? Porque na hora que a gente projeta uma terça-feira para 365 dias, a gente vê o quanto que isso é irrelevante. Agora, quando a gente está preso que terça-feira é terça-feira, a gente entende que a importância da terça-feira é uma importância absurda. Realmente é. Quantos dias a gente puder não deixar de estudar, maravilhoso. Puder não deixar de estudar todos os dias, ótimo. Mas isso não vai acontecer, porque a nossa rotina não é perfeita. Somos seres humanos e não robôs. Gostaríamos que fossem seres humanos robôs programáveis, mas não somos. Algum dia a gente vai quebrar isso, tá? Então sempre projeta a gente, será que esse dia aqui, jogando para 365 dias, para 6 meses, ele realmente vai ter toda essa relevância que eu tô achando que ele tem? E aí a gente consegue racionalizar e não ficar tão triste mais quando de fato a gente não consegue estudar num dia. E não conseguir estudar num dia, pessoal, é porque não conseguiu, não é porque ficou lá de pernas pro ar enrolando, não, tá? É porque não conseguiu, beleza? Então a particularidade do quadro horário é essa. Tem um dia para revisão ali, olha lá, no sábado, tá vendo? Tem um diazinho que separou para revisão, tá? A gente vai ver isso já já. E aí tem a quantidade aqui embaixo, ó, de horas por dia, tá? A quantidade de horas por dia, e no final embaixo tem a quantidade de horas por semana. Então, de novo, quadro horário. A meta do quadro é por dia. Você tem a quantidade de horas para estudar no dia, tá? É lógico que no final você vai ter na semana, mas principalmente você vai olhar a quantidade de horas no dia, beleza? Então, vamos passar agora para o ciclo. O ciclo de estudos é um pouquinho diferente. Já vamos falar quem vai estudar por um, quem vai estudar por outro, tá? Mas só para ilustrar para vocês o que é um e o que é outro. O ciclo de estudos, você veja bem, ele não tem um dia específico. Ele tem esse tanto de quadradinho aí, olha. Eu vou tirar os comentários só para não nos concentrar, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Ele tem esse tanto de quadradinho aí, só que não tem um dia específico para esse tanto de quadradinho. E aí o que acontece? No primeiro quadradinho ali, ó, tem português. Tá escrito português 1h40. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver porque tá pequenininho. Mas está escrito português 1h40. Aí depois passa para conhecimentos específicos, que no edital dela, essa aluna está estudando para Instituto Água e Terra, tá? Então, no quadradinho do lado tem conhecimentos específicos, que é ter uma matéria que chama isso, conhecimentos específicos. Depois tem direito ambiental, 1h40. Então, cada matéria vai representando um quadradinho. E como que acontece no ciclo? Você começa a sua segunda-feira aqui, ó, no português. E aí, à medida que você for tendo horas disponíveis, você vai mudando de quadradinho. Você não pula o quadradinho. E aí, se você não estudou na terça-feira, você não tem um quadradinho da terça para pular. Você volta de onde você parou. Se na segunda ela parou em conhecimentos específicos e na terça ela não pôde estudar, na quarta ela vai voltar de onde? De ambiental, que foi de onde ela parou, tá? Então, no ciclo de estudos, a gente não tem essa questão de pular o dia. A gente continua sempre de onde a gente parou. E quem é que vai estudar por ciclo? Se eu tô achando o negócio de ciclo muito melhor, porque não pula um dia, não perde uma matéria. Eu tô gostando muito mais do ciclo do que do quadro. Mas calma aí, quem é que vai estudar por ciclo? Aquelas pessoas que têm uma rotina muito instável. Então, são médicos, são enfermeiros, policiais, às vezes vigilantes, que tem aquela rotina de 24/72, aquela coisa que é uma loucura. São mães com filhos em casa, às vezes criança, né? Ou então nessa época de AD também, que tá um pouco difícil de encontrar tempo com os meninos, ou que tá com filho recém-nascido. São gestantes, eu tenho alunas gestantes que às vezes tem um dia que tá muito indisposta, já no final da gestação. Tá? Então são pessoas que realmente não conseguem prever a rotina delas em sua totalidade, em sua maioria, tá?
Mas se o ciclo de estudos eu não pulo uma matéria, por que é que você não recomenda todo mundo estudar por ciclo de estudos? E aí é que vem a grande diferença da teoria para a prática, né? E que a experiência conta muito nesse sentido. Porque na teoria o ciclo de estudos ele é muito lindo, porque você não pula uma matéria. Só que na prática, o que acontece com o aluno? O aluno que não é um aluno disciplinado, que ele não sabe que ele tem que estudar toda aquela matéria X por dia, ele acaba não se obrigando a fazer aquela matéria por dia. E sabe o que acontece? O aluno tem a semana inteira para cumprir o ciclo. Sabe quando que ele vai começar a cumprir o ciclo? Na quarta-feira à noite. Na quarta-feira à noite, de quarta até domingo, ele vai se matar de estudar para cumprir o ciclo inteiro da semana, tá? Então, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de não terem metas determinadas por dia, eu não recomendo que estude por ciclo de estudos, porque vai dar errado. E grande parte dos alunos que tentaram falaram, se você falou que ia dar errado e realmente deu mesmo. É melhor estudar por quadro, tá? Então, beleza. E o ciclo de estudos, ao contrário do quadro horário, o quadro horário tem a meta definida por dia. O ciclo de estudos tem a meta definida por semana. Então, no ciclo, você vai definir qual que é a meta semanal que você quer fazer e aí você vai dividir os seus quadradinhos de acordo com a semana. Então, essa aluna aqui, se não me engano, acho que são 20 horas, alguma coisa, 18 horas ou 20 horas, alguma coisa nesse sentido. Então, os quadradinhos são divididos de forma que, se você somar, vai dar 20 horas, porque o ciclo ele foi feito para terminar na semana, tá? Então, essa é a grande diferença entre um e outro, beleza? Deixa eu tirar aqui, show de bola. Antes de começar a especificar aqui o ciclo do iniciante e do intermediário, deixa eu falar para vocês 10 lições que, se vocês de fato não pegam essas 10 lições, chances são de que o plano de estudo de vocês vai desandar. Em algum momento ele vai desandar. Então, eu vou falar agora, vocês vão anotar no caderninho das lives, e se lá na frente o plano de estudo de vocês desandar, venha e recorra a esse caderninho. Recorra a esse caderninho para que você veja o que está errando, porque aqui estão todos os motivos pelos quais ele pode desandar. Se tem algum motivo que não está aqui, está errado. Todos os motivos estão aqui, tá? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro motivo que ele pode desandar? É o que a gente chama de planejamento, né? Ou então de cronograma Mona Lisa. Você fez um cronograma, ou um quadro horário, ou um ciclo de estudos com base no que você queria cumprir, mas não é com base no que você consegue cumprir. O aluno iniciante, ele fala assim, eu tenho todas as horas do dia para estudar. Eu vou colocar aqui que eu vou estudar 8 horas. Mas ele está começando, ele mal vai conseguir estudar 2. Então, ele fez um planejamento, não foi um planejamento, tá? Então, esse é um dos grandes motivos. Você subir demais a sua expectativa e a sua realidade estar aqui. Você vai ficar frustrado e já esse cronograma vai virar coisa de gaveta, tá? Segundo erro muito grande, essas horas que a gente viu aqui no quadro horário, que a gente viu no ciclo de estudos, essas horas são horas líquidas. Então, um grande erro que eu vejo é o aluno não colocar no quadro, ou não colocar no ciclo as horas líquidas. Ele acaba colocando as horas totais lá da semana. Hoje eu tenho 8 horas por dia para estudar. E ele vai dividindo assim. Isso faz com que ele perca o controle, porque ele não sabe ao certo quanto tempo exato ele tem de cada matéria. Então, o segundo erro é não colocar as horas líquidas ali, tá? Deixa eu ver aqui se mais pra frente eu vou falar de horas líquidas disponíveis. Vou. Já vou explicar a diferença. Para quem não sabe ainda, eu vou explicar a diferença já. Só anota e segura, tá? O terceiro grande erro que eu vejo no cronograma dar muito errado é quando o aluno procrastina até não poder mais. Então, se eu tenho o dia inteiro para estudar, em vez de começar a estudar às 8 horas da manhã, eu vou enrolar o dia inteiro e vou começar 8 horas da noite. Aí, na hora que ele vai começar 8 horas da noite, o que vai acontecer? Ele vai dormir tarde. Se ele vai dormir tarde, ele vai acordar tarde. Necessariamente, ele vai acordar tarde. E aí, já desandou o dia seguinte e aí desandou todo o resto da semana, tá? Então, um dos grandes erros, que é esse terceiro erro, você tem que não procrastinar até falar que chega. Você tem que chegar. Sim, cheguei, acordei, tomei meu café, sentei e comecei a cumprir. Pronto. Quanto mais cedo você cumpre, mais cedo você termina. E uma das grandes partes que eu falo aqui que é muito importante de você terminar cedo é porque você consegue ver que você terminou e você consegue se dar recompensas por ter terminado cedo. Se você termina 10 da noite, 11 da noite, você não pode ficar com sua família, ficar com seu marido, ficar com seus filhos. E aí o concurso público começa a ser cada vez mais frustrante. Se estudar para música é muito chato, porque eu não tenho tempo para ficar com ninguém, não tenho tempo para sair com os amigos, não tenho tempo para ficar com minha família. Calma aí. Por que é que não tem? Eu sou uma das grandes defensoras da vida social junto com o concurso público. Porque a cabecinha, lembra? Não anda separada na mão. Já falei isso para vocês alguma vez, tá? E aqui sobre não procrastinar e tudo mais, eu quero que vocês pensem em qual é a moeda de troca do concurso público de vocês. Por quê? Se você fala assim, sim, eu quero passar no concurso público porque eu quero ser juiz. Então, o meu cargo é juiz. Se alguém te chama, você está num dia que você quer render muito de estudar, você está tentando fechar seu edital, você está tentando fazer mais percentual de acerto. Alguém vai e te liga assim, no meio do dia. Meio-dia você fala assim, olha, quarta-feira vai ter um churrasco aqui em casa, 2 horas da tarde. É um churrasco que talvez você nem faça tanta questão de ir, mas você só iria para poder agradar. Aí você lembra da sua moeda de troca, que é o quê? O seu cargo de juiz. Aí você compara assim, será que esse churrasco
2 horas da tarde, uma quarta-feira, vale a pena trocar pelo meu cargo de juiz? Quando a gente estabelece a nossa moeda de troca, que é o que a gente vai ter com a nossa aprovação, fica muito mais fácil falar não. Porque se a gente não estabelece essa moeda, o que a gente pensa? Eu tô trocando churrasco por um dia de estudos. E aí a gente fica mais propenso a falar, só hoje eu vou e tudo mais. Agora, quando você se lembra que cada dia conta muito para sua aprovação, você consegue fazer esse paralelo. Então, calma aí, será que o casamento da prima, da tia, da avó, da nora, da não sei quem, vale a pena trocar pelo meu cargo de juiz? Ou vale a pena trocar pela minha viagem em Paris, que eu vou fazer assim que eu for aprovado? Se você estabelece qual que é a sua moeda de troca, fica muito mais fácil falar não, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês tenham e anotem como marco da live, tá? Antes de estudar, eu não vou me cansar de tanto pensar em estudar, que é exatamente ligado à procrastinação. Quando a gente não começa a estudar cedo, a gente deixa para estudar no final do dia, a gente fica o dia inteiro pensando que a gente tem que estudar. Nossa, eu acordei pensando que eu tenho que estudar, mas no final das contas eu fui estudar só 8 horas da noite. Então você tem que se prometer que antes de estudar, você não vai se cansar de tanto pensar em estudar. Porque quando você começar a pensar e estudar demais, você vai falar assim, nossa, tô naquele caos que a Si falou. Que eu tô pensando muito em começar a estudar e isso tá me cansando já. É melhor eu sentar e começar a estudar de vez. Senão eu vou ficar o dia inteiro pensando, vai chegar às 7 horas da noite e eu tô cansado de tanto que eu pensei que eu tinha que estudar e não estudei ainda, tá? Beleza. Um outro grande erro que tem aqui. Deixa eu beber água. Esse erro é até muito polêmico, inclusive. Querer estudar todas as matérias do seu edital ou querer estudar uma matéria só por vez. Uma das coisas que eu já falei aqui na live foi sobre identificar quais matérias representam mais pontos no nosso edital. E é exatamente por isso que a gente vai começar por essas matérias. Porque se a gente começa por todas, a gente não consegue alcançar esses pontos que representam essas matérias. E se a gente começa por uma só, da mesma forma, tá? Então muitas pessoas perguntam se eu posso estudar uma matéria só, terminar essa matéria e estudar as outras? Não, porque se sua prova vier amanhã, você sabe muito dessa matéria, mas e as outras que vão ser cobradas? Se eu posso estudar todas as matérias? Não, porque se sua prova vier amanhã, você sabe muito de várias matérias que não são tão relevantes, que representam 2 pontos, 3 pontos, mas você não sabe o principal das matérias que representam mais, tá? Então esse é um grande erro. Segundo, uma coisa que é muito óbvia, né? Se eu não deixar tempo para revisão no meu cronograma, eu não vou ter tempo para revisão, óbvio. O que eu vejo muito dos alunos que chegam para mim e falam assim, tem um ano que eu estudo, mas nunca revisei. Por quê? Porque nunca separou um tempo na semana para revisar. E revisão é aquela coisa que se você não separa um tempo, meu cara, você não vai querer fazer. Porque revisão já é a coisa que a gente acha que é a coisa mais chata do mundo, mais perda de tempo do mundo. Se você não separa, aí que você não vai fazer mesmo, tá? Então o óbvio precisa ser dito, né? Se eu não separo um tempo de revisão no meu cronograma, eu não vou ter o quê? Um tempo para revisar, tá? Sobre dúvida. Vocês viram ali no quadro horário que tinha um diazinho, que era o sábado, só para revisar o que ela viu na semana, tá? Outra coisa, se não sobra tempo para eu descansar, eu não descanso. E se eu não descanso, eu me torno concursado? Não, eu me torno um zumbi leitor, literalmente. Que eu vejo muitos alunos, se estou estudando 12 horas líquidas, 13 horas líquidas, são zumbis leitores. Porque a gente precisa do sono, a gente precisa do descanso, tá? Então tem que separar assim um tempo para descansar, porque senão também não vou ter tempo, não vou conseguir estudar depois, tá? Essa questão de, sim, mas e aquela frase linda, maravilhosa que eles falam sobre estude enquanto eles dormem? Beleza, se você não tiver outro tempo para estudar, estuda enquanto eles dormem mesmo. 3 horas da manhã, 4, 5, se é só esse o tempo que você tem, tá maravilhoso. Mas se você tem mais tempo, essa frase é balela, porque você precisa de descanso para poder absorver o que foi dito, tá? O que foi aprendido, enfim, o que foi estudado. Sétimo, cronograma que não muda, que não se adapta, ele só serve para enfeite de parede. Vocês vão sair daqui sabendo fazer o cronograma de vocês. E amanhã, até sábado, é um ótimo dia para vocês montarem isso. Vocês vão botar ele lindamente na parede de vocês, porque o objetivo de vocês é ter aquele cronograma da semana. Hoje vocês estão num estágio de estudo. Amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, vocês estão em outro estágio. Se você avança e o seu cronograma não acompanha o seu avanço, se eu virei intermediário, mas o meu cronograma ainda é de iniciante, você está jogando o tempo fora, tá? Então o seu cronograma, ele é mutável. Ele não vai ser fixo até o final da sua aprovação, não vai. À medida que você for evoluindo, o seu cronograma vai evoluindo junto com você, tá? Outra coisa que eu já falei foi que o tempo que passou está no passado. Se eu perdi um dia, ficou para trás. Ai, sim, que pena que eu te encontrei só hoje. Muitas pessoas falam, ai, sim, que pena que eu te encontrei só hoje, estou estudando tudo errado. Beleza, o lugar de passado é no museu. Vamos pensar daqui para frente. Me encontrou hoje, assistiu as lives agora, vai assistir as aulas da semana agora, vai semana que vem. Show de bola, vamos começar a fazer diferente agora. Se a gente ficar lamentando o que passou, nós vamos perder não só o passado, mas vamos perder quem mais? O presente e o futuro. Então, o lugar de passado era o museu, o que passou está passado. Vamos focar no tempo que a gente tem, para a gente poder aproveitar esse tempo e conseguir realizar o que a gente quer no nosso futuro, tá? Nona coisa, muito importante que vocês vão fazer no cronograma e no ciclo de estudos. Vocês vão intercalar matérias diárias
diferentes. Por exemplo, se eu não vou estudar constitucional, logo depois eu vou estudar administrativo, porque são matérias muito parecidas. O que eu vou colocar? Eu vou colocar raciocínio lógico, que é da área de exatas, depois eu vou colocar constitucional, depois eu vou colocar informática e depois eu vou colocar administrativo. Então, intercalar as matérias é muito importante para dar o quê? Um descanso para o cérebro que a gente precisa. Ele vai parar de pensar naquela área e vai começar a pensar em outra área, beleza? 10ª última coisa que pode fazer com que dê errado, que a gente tem que entender, os alunos que são extremamente perfeccionistas, que são os alunos da hora cheia, né? Se só quero começar se for 8 horas da manhã, se for 8h12 eu já não começo mais, já começo já nas 9 horas, porque 8h12 já não dá mais, eu sou o aluno da hora cheia. Ou com qualquer outra coisa que seja perfeccionista, eu tenho que estudar, se eu coloquei 1 hora, eu tenho que estudar 1 hora completa, se passar 1h10 eu já estou incomodada e não estudo a próxima matéria, já que eu já passei, já invadi o tempo da próxima matéria, eu não estudo mais. Cuidado, tá? Porque o perfeccionismo, ele não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o perfeccionismo ele não é um traço de excelência. Muito pelo contrário, o perfeccionismo é um traço de insegurança. Por você ter medo de alguma coisa dar errado, você quer fazer só exatamente o que você acha que vai dar certo. Então, cuidado. E o que é então? O que eu tenho que fazer para me tornar excelente, já que não é ser perfeccionista? O que vai te fazer se tornar excelente é você ser consistente. Anota isso. A consistência, pessoal, vai levar vocês onde vocês quiserem, qualquer que seja o objetivo que você tenha na vida, inclusive no concurso público, a consistência vai te levar onde você quiser. Não é o perfeccionismo. O perfeccionismo não à toa começa com P, porque ele te paralisa, tá? Então essa ideia de que eu sou muito perfeccionista e eu acho isso bonito, não. Perfeccionismo e insegurança estão super interligados. Para a excelência a gente precisa de consistência. Estudar todos os dias é o que vai levar vocês ao que vocês querem, com o método certo, né? Muito que vocês já aprenderam aqui nessa live. Então, show de bola. Sim, a gente tem 3 zonas no nosso cérebro, que são as zonas de atenção, que são problemas que nos indicam que esses problemas não têm a ver com o nosso cronograma. Às vezes você vai fazer um cronograma que ele tá super ideal para você. Depois dessa live você vai saber de tudo para fazer isso. E aí na hora que você for sentar para executar esse cronograma, você não consegue. E esse problema pode estar ligado a uma dessas 3 zonas de atenção que a gente tem no nosso cérebro. Então, quando você identificar que é isso, você já sabe que o problema não está no seu cronograma. E é muito importante separar isso. Porque se a gente não sabe onde está o problema, a gente não consegue resolver. Quando eu percebo que esse problema está na minha zona de atenção, eu já sei, é o problema que a Si falou da zona de atenção. Não é o problema do meu cronograma. Não adianta ficar mudando o meu cronograma, porque o problema não está no cronograma, o problema está na zona de atenção, tá? Quais são as 3 zonas? Deixa eu colocar aqui na telinha só para vocês entenderem uma dentro da outra, tá? Si, quais são as 3 zonas de atenção? Deixa eu explicar aqui. A primeira zona, que é a zona vermelhinha, é a zona de distração. Normalmente a gente está na zona de distração quando a gente senta para começar a estudar. A gente está muito distraído, muito distraído, tá? E aí, pra gente sair da zona de atenção e passar para a zona amarelinha, que a zona amarelinha é a zona de atenção. Pra gente sair da zona de distração e passar para a zona amarelinha, o que a gente tem que eliminar? Os ruídos externos. Falamos deles na live de ontem, vocês lembram? Então a gente tem que eliminar os ruídos externos. Celular, rede social, cachorro passando, barulho, ficar levantando toda hora para pegar comida. Todos esses fatores que são externos, mas que são mais físicos do que psicológicos, eles nos tiram da zona de distração e nos levam para a zona de atenção, tá? Então, se você está muito distraído e não consegue ir para a zona de atenção, olha o seu ambiente externo. Às vezes está muito bagunçado o seu quarto, você não consegue estudar. Olha isso, tá? Sim, entendi. Na zona de atenção eu já consigo estudar? Na zona de atenção você já consegue estudar. Tá tudo certo, tá? Só que você vai memorizar muito mais, internalizar muito mais quando você passa para a zona verde. Que zona verde que é essa? Sim, é a zona de super atenção. Caramba, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir chegar na zona de super atenção? Vai. O que a gente faz para passar da zona de atenção para a zona de super atenção? Aí a gente começa a olhar os probleminhas que estão aqui. Com o que você está preocupado? Doença na família, problemas na família, pandemia me preocupa, cenário político, problemas no relacionamento, né? Muitos alunos falam, se acabei de terminar um relacionamento de 8 anos, está muito difícil de voltar a estudar, etc. Ou perdi algum ente querido. Então, essas situações que você está passando na vida que estão aqui, são as situações que te impedem de sair da zona de atenção e chegar na zona de super atenção. Então, quando você está estudando, mas você percebe que você não está 100% concentrado, não está 100% distraído, mas também não está 100% concentrado, pode saber que tem algum desses probleminhas ou alguma coisinha aqui que está te atrapalhando de ter esse foco perfeito. E aí, se você puder resolver, você resolve, mas se são coisas que não tem como resolver, você vai se contentar em estudar na zona de atenção. Você não vai sair, vou deixar de estudar só porque eu não estou na zona de super atenção. Não, você vai se contentar em estudar na zona de atenção.
Então entenda, todos esses problemas não tem a ver com o seu cronograma, são problemas que estão aqui. Então se você não consegue cumprir o cronograma por algum desses problemas, verifica esses problemas. Mas o cronograma talvez esteja tudo certo com ele. Não é hora de mexer no cronograma, tá? Pessoal, só me fala que está tudo ok até então, só para ver se eu posso continuar, se vocês entenderam. Ops. Só me fala se tá ok, tô entendendo. Fala pra mim, que agora a gente vai entrar de fato no ciclo de como a gente vai estudar. Fala pra mim se tá ok. Tá beleza? Mandem os coraçõezinhos. Show de bola. Quem tiver pergunta, manda na caixinha que eu quero deixar pelo menos 10 minutinhos aqui pra responder as perguntinhas de vocês, tá? Então tá dando pra compreender? Beleza, vamos seguir, senão não dá. Show de bola. Beleza. Qual que é o ciclo que a gente vai ter que estudar, que é o ciclo que eu já até falei, mas para quem não viu as outras lives, anota. O ciclo que a gente vai estudar a gente vai pegar uma aula, seja videoaula ou seja PDF, como eu expliquei para vocês na live, entre videoaula e PDF. Desta aula, a gente vai produzir o nosso material de revisão. Então, a gente vai produzir os nossos grifos no PDF, ou os nossos resumos, ou os nossos mapas mentais, ou o que quer que seja. Finalizado isso, a gente vai para a lei. Se a minha aula fala de constitucional, eu vou para a Constituição. Depois que eu finalizei a lei, eu vou para o exercício. Vou repetir. Se eu vou pegar o meu material base, lembra que eu ensinei para vocês? Material base. É a videoaula, é um livro ou é um PDF? Desse material base, eu vou extrair, vou produzir o meu material de revisão, que é o MR. Depois que eu produzir isso, que é o meu grifo, meu resumo, o que quer que seja, se a minha matéria é matéria de lei, eu vou para a lei, ou seja, eu vou estudar a Constituição. Se eu faço concurso, só um adendo, se eu faço concurso para carreira jurídica, se você não sabe o que é isso, tá tudo bem, não precisa nem prestar atenção no que eu vou falar agora. Mas se eu faço concurso para carreira jurídica, depois da lei, eu vou ainda para a jurisprudência, tá? Jurisprudência sobre aquele assunto, beleza. Pulando a parte da carreira jurídica, depois que eu saio da lei, eu vou para os exercícios daquele assunto. Esse é o ciclo que a gente vai cumprir toda vez que a gente abrir uma aula para estudar ou um assunto para estudar, tá? O que é importante que vocês entendam desse ciclo? Se eu separei ele na minha segunda-feira, lá no quadro horário, lembra? Aqui, ó, no quadro horário, vamos voltar aqui pra gente lembrar aqui do quadro horário. No quadro horário aqui, olha, ela tem 2 horinhas de constitucional, tá? Ela tem 2 horas de constitucional. E aí ela vai tentar fazer esse ciclo. Ela vai pegar a primeira aula de constitucional, que é um PDF, vai de 100 páginas, por exemplo. E ela já sabe que desse PDF ela tem que produzir um material de revisão. Mas sabe o que aconteceu? Se ela estudou 2 horas de constitucional e ela não terminou isso em constitucional, ela não terminou nem o PDF. Como é que ela vai ler a lei e como é que ela vai fazer exercício? Se nem o PDF ela terminou. E aí a gente começa a entrar em bug. Meu Deus, será que eu preciso terminar tudo aqui nesse dia? Aí não vai dar tempo de estudar outra matéria que está no dia? Como é que eu faço? Calma. Nessas 2 horas que ela tem de constitucional, ela vai estudar o que der para ela estudar. Se ela não terminou a aula, tá tudo certo. Quando que ela vai pegar a constitucional de novo? Na quarta-feira, olha, ela tem constitucional no último horário ali dela, tá vendo? Então, se a minha aula de constitucional tem 100 páginas, na segunda-feira eu consegui estudar da primeira página até a página 30. O que vai acontecer? Eu vou entrar em descabelar porque eu não fiz exercício, porque eu não li a lei? Não. Na quarta-feira você vai continuar de onde você parou, da 30 até onde você conseguir. Tá? Depois que você terminar, aí deixa eu ver se ela tem constitucional de novo, ela tem constitucional de novo na quinta. Olha lá, na quinta o primeiro horário dela é constitucional. Então imagina assim, que na quinta de manhã ali, quando ela estava estudando, ela conseguiu terminar a aula finalmente. Conseguiu terminar a aula. Logo depois que ela terminou, ela vai ler a Constituição e vai fazer os exercícios, tá? Então não precisa entrar em pânico se você não terminar todo esse ciclo num quadrinho. Não é pra fazer isso. Porque senão você vai acabar estudando correndo e não vai guardar nada. É pra você terminar. Terminei as horas de constitucional, eu passo pra próxima matéria, mesmo que eu não tenha terminado o ciclo, tá? Beleza. Se uma coisa que eu não posso fazer, senão é um pecado capital, e pecado capital, se a gente comete, a gente não passa. O que você não pode fazer? Você não, depois que você estabeleceu isso, como eu vou ensinar aqui nessa live, você não pode trocar as matérias de dia. O que acontece muito com o aluno. Ah, sim, hoje eu posso trocar português por administrativo? Não pode. Por quê? Porque senão você vai sempre se enganar e estudar o que você mais gosta. Tem 2 vertentes. Ou o aluno quer estudar o que ele mais gosta, ou ele quer estudar só o que ele acha que ele precisa. Então, se você fica trocando as horas que você fez no seu cronograma, o seu bel prazer, você acaba de se desequilibrando no seu edital. Quando você montou o seu cronograma, o seu juízo estava perfeito. Eu sempre falo, olha, quando você sentou para montar o seu cronograma, o seu juízo estava perfeito. Porque você estava naquele momento de montar o cronograma. Mas na hora que você foi pegar para estudar, seu juízo já não estava perfeito mais. Porque às vezes você estava cansado, às vezes você não queria pegar outra matéria. E aí você começa a querer trocar aquilo que você fez quando seu juízo estava perfeito. Não vai, tá? As matérias do dia são as matérias do dia. Você pode até inverter a ordem. Ah, sim, eu não quero começar com constitucional, eu quero começar com português. Tá tudo certo, pode até inverter. Mas não trocar de dia. Senão você vai tender a estudar o que você gosta mais ou o que você acha que precisa muito, beleza? Rapidamente, deixa eu falar aqui o que são horas disponíveis para horas líquidas.
Horas disponíveis, pessoal, como que vocês vão encontrar as horas que vocês têm disponíveis no dia para estudar? Primeiro, vocês vão pegar as 24 horas do seu dia e vão tirar 3 coisas. Você vai tirar o seu tempo de sono, que eu recomendo que seja aí entre 7 e 8 horas. Depois você vai tirar o seu momento de trabalho. Se eu trabalho de tal hora, você vai tirar isso também. E vai tirar também o momento de família e lazer, tá? Se quero ficar 3 horas com a minha família a partir de 7 horas da noite, ou quero ficar na hora do almoço entre 11 e 2 horas da tarde. Depois que você tirar isso, você encontra as suas horas disponíveis para os estudos. Então veja, você não vai chegar agora, abrir segunda-feira e falar que você tem 8 horas para estudar, não. Primeiro você vai avaliar o tempo que você vai gastar para fazer essas 3 coisas que eu falei. Primeiro, sono. Segundo, trabalho. Terceiro, lazer e família. Depois disso você vai encontrar as horas disponíveis. Se show de bola, eu encontrei aqui que entre um horário e outro, eu tenho, igual essa aluna aqui, ó. Essa aluna aqui, vamos supor que ela tenha, 6 horas disponíveis no dia para estudar. 6 horas. Se eu tenho 6 horas disponíveis para estudar, o que você tem que entender? Que as horas que você tem disponíveis não são iguais a horas efetivas de estudo. Por quê? Porque você vai parar para ir ao banheiro, você vai parar para beber água, você vai parar para conversar com alguém, você vai parar para fazer qualquer coisa. Mas não são as horas literais que você tem de estudo. Então, essa aluna aqui, ó, provavelmente ela tem entre 6 e 7 horas disponíveis por dia para estudar. E olha quantas horas ela está estudando. 4. Essas horas aqui são o que a gente chama de horas líquidas, que são as horas que a gente vai marcar no cronômetro ou em aplicativos, como você quiser. Comecei a estudar, eu dou play. Parei de estudar, eu dou pause. Se eu parei para ir ao banheiro, se eu tenho que dar pause? Tem. A menos que você leve o livro pro banheiro, você vai dar pause. Né? Se alguém interrompeu no seu quarto, tem que dar pause? Tem que dar pause. Isso a gente chama de horas líquidas. É igual salário, né? Tem o salário bruto, depois você vai tirando os descontos e aí sobram as horas líquidas, tá? Então essa aluna aqui, ela deve ter entre 6 e 7 horas disponíveis para estudar e a gente consegue fazer 4 horas líquidas para estudar, tá? Não coloque um tempo muito apertado, por exemplo, se eu tenho 6 horas disponíveis, então vou colocar 5 horas líquidas. Não coloque um tempo muito apertado, porque no final, vai chegar no final do dia, ou você vai estudando mais tempo, a tendência é que você vá parando mais vezes, porque você já está mais cansado. Então o ideal é isso, olha, tem 6 a 7 horas disponíveis, a gente colocou 4 horas líquidas. É mais ou menos esse cálculo, tá? Só para vocês entenderem. Beleza, agora a gente vai falar finalmente, só me fala se vocês estão comigo aqui, se estou comigo, se estou com você, tá tudo bem, fala para mim se está comigo. Tá comigo? Show de bola. Fala assim, sim, tô contigo no largo. Manda a hashtag aí, tô contigo no largo. Show de bola. Tô vendo que as caixinhas de pergunta tão que enche aqui, né? Tinha 9, agora já tem 17, o pessoal tá que enche aí. Mas é isso aí, as dúvidas vocês vão colocando nas caixinhas de pergunta, tá? Beleza, agora a gente vai falar, pessoal, sobre o ciclo de iniciante. Como que eu faço um ciclo para iniciante? Deixa eu tirar essa fotinha aqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Gente, mexer nessas tecnologias não é a coisa mais fácil do mundo. Tem um tanto de botão na minha frente que vocês não fazem ideia. É muito botão pra apertar, é umas carinhas, é umas bolas vermelhas, é um negócio meio doido. Mas vamos lá. A gente vai falar aqui agora sobre ciclo para iniciantes. Quando eu falo ciclo, é ciclo e quadro, tá? A gente vai montar aqui o plano de estudos para iniciante, plano de estudos para intermediário e o plano de estudos para avançado, beleza? A gente tem que lembrar que o aluno iniciante, tá? O aluno iniciante, obrigado pelas hashtags, deixei aberto até para vocês mandarem aqui, tô contigo e não largo. O aluno iniciante, como eu falei na aula passada, se não me engano, na aula de ontem, na aula de anteontem, ele pode ser que ele não seja iniciante em todas as matérias. Pode ser que ele seja iniciante em uma matéria ou outra, tá? E como que eu vou descobrir se eu sou iniciante em uma matéria ou não, tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Não ficam disponíveis as lives, tá? Não ficam disponíveis, beleza. Tô contigo e não abro. Show de bola, obrigado, pessoal. Como que eu vou descobrir se esse quadro horário, tem pessoal perguntando, esse quadro horário, esse ciclo de estudo são materiais do Nação Aprovada, tá? São materiais exclusivos lá do lançamento, lá do treinamento Nação Aprovada, beleza? Deixa eu desativar aqui. Mas podem mandar corações não estão desativados. Como que eu descubro se eu sou iniciante, se eu sou intermediário ou se eu sou avançado em uma matéria? A gente tem 2 formas principais de descobrir isso e você precisa descobrir isso antes de você definir quantas horas você vai estudar. Então você pode fazer isso de 2 formas. Você pode pegar 5 últimas provas, que são provas similares do seu concurso ou que são provas do seu concurso, e resolver essas provas. E aí você vai somar todos os acertos que você fez ou as questões que você resolveu daquela matéria e vai perceber qual foi o seu percentual. Vocês lembram que eu ensinei para vocês que para achar o percentual de acertos a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a quantidade de questões certas e dividir pela quantidade de questões totais. Então vamos supor, se eu fiz 5 provas para o meu concurso ou para o cargo semelhante que eu achei nos últimos 5 anos, por exemplo. Em constitucional, no total, eu resolvi 45 questões.
Nossa, 45 vai ser uma conta difícil para fazer, mas vamos lá. 45 questões. Das 45 questões, eu percebi que eu acertei 30. Não vou nem fazer essa conta, não vou nem usar fazer essa conta. Eu percebi que eu acertei 30. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar 30, dividir por 45, e esse vai ser o seu percentual em direito constitucional. Essa é a primeira forma de calcular isso. A segunda forma de calcular é você pegar num site de questões qualquer ou no livro de questões qualquer 40 questões de cada matéria de um nível parecido com o seu concurso. Então, de novo, 40 questões de cada matéria de um nível parecido com o seu concurso, e aí você vai fazer o mesmo cálculo, quantas questões você acertou e dividir por 40. Isso vai fazer com que você descubra o nível que você está nessas matérias. Se eu posso pegar só a última prova que eu fiz para tomar como base, não pode. Porque na última prova que você fez de constitucional, ou de português, vamos colocar português. Na última prova que você fez de português, eram 10 questões, caíram 6 de interpretação de texto, e as outras 4 foram de pontuação. Você não mediu de fato os outros conhecimentos nos outros assuntos de português. Está faltando crase, tá faltando análise sintática, tá faltando pronome, tá faltando muita coisa para você saber. Como é que você vai ter como parâmetro só a última prova? É por isso que a gente pega uma média de 40 questões, porque a gente vê que se misturam muitos assuntos em 40 questões, é muito difícil de não cair um assunto ali em 40 questões, e isso vai dar mais ou menos a média que você está na matéria. Tá? Então são essas duas formas, ou pega 5 provas passadas, ou mais ou menos 40 questões por matéria, lembra, de nível semelhante do seu concurso. Não vai fazer um concurso para técnico e pegar questões de juiz, porque isso não vai indicar o seu nível, tá? Então, beleza, aí você vai descobrir o seu nível na matéria. Então, agora a gente vai entrar no ciclo ou no quadro horário para iniciantes. Cadê canetinha na mão que já deve estar aí? Beleza. Se eu tô começando agora, se nunca estudei na vida, tô começando agora, o que eu indico pra você? Que você não comece na primeira semana com mais de 2 horas líquidas por dia. Não comece. Com mais que você tenha o dia inteiro disponível, eu não indico que você comece na primeira semana com mais de 2 horas líquidas disponível. Pode acreditar, 2 horas líquidas vão tomar mais ou menos 4 horas do seu dia, 5 horas do seu dia. Vai ser difícil fazer isso. E aí, beleza, se eu fiz isso na primeira semana, na segunda semana eu vi que eu já posso aumentar, porque foi ok, eu consigo aumentar. Aí você vai e passa para 3 horas líquidas, e na medida em que você for conseguindo aumentar, você vai aumentando. Mas não começa do mais, eu sou iniciante, vou fazer 8. Não. Você é iniciante, coloca 2 horas na primeira semana, na segunda semana você viu que consegue aumentar? Aumenta. Na terceira semana você viu que consegue aumentar? Aumenta. Vai chegar uma hora e vai falar assim, não, esse horário tá ok pra mim, eu não consigo aumentar mais. Se eu aumentar, eu já entro num estresse mental muito forte, já não sobra tempo pra eu ficar com a minha família como eu queria, ou pra fazer as refeições com calma, então não quero aumentar mais, tá? Então, iniciante é isso. Se você é iniciante, o que você vai fazer? Você vai pegar as 4 matérias, 4 matérias, que mais caem no seu concurso, ou seja, representam a maioria dos pontos no seu concurso, e dessas matérias você vai estudar pelo menos 4 horas por semana. Isso não conta o primeiro mês, porque o primeiro mês é um mês de adaptação. Lembra que você está estudando 2 horas, aí aumenta para 3? Não conta no primeiro mês. No primeiro mês, se você começar estudando 2 horas, praticamente você vai estudar 2 horas de cada uma dessa matéria. E tá tudo certo. Mas eu tô fazendo aqui um cronograma de iniciante ao longo do tempo. Porque nessas primeiras semanas você vai se adaptando a isso, tá? Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você é iniciante de uma matéria, olha, e mesmo se você for avançado, se você é iniciante de uma matéria, você não deve estudar menos de 4 horas dessa matéria na semana, a não ser que você não tenha mesmo esse tempo. Mas se você tiver, você não deve. Por quê? Se a gente estuda muito pouquinho de uma matéria que a gente está começando, a gente não consegue fazer a imersão. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Se a gente não tem muito tempo naquele assunto, fica muito volátil o conhecimento. Pensa bem, eu vou estudar 1 hora essa semana, na semana que vem só, que eu vou ver mais 1 hora dessa matéria, que eu estou aprendendo, o primeiro contato que eu tive com a matéria. Nem só da área do direito, tive o primeiro contato com o direito constitucional agora. Aí eu vou ver 1 hora de direito constitucional, depois eu vou ver só 1 hora, só na outra semana. Cara, isso não vai dar muito certo, tá? Então, pega 4 horas no mínimo de matéria iniciante para você, tá? Na sua semana, você tem que deixar um dia para revisão de mais ou menos 4 horas para você revisar o que você viu na semana. Se eu resolver estudar por ciclo, você vai deixar 2 quadradinhos no final do ciclo e cada um desses quadradinhos vai representar a revisão. 2 horas de cada revisão, tá? Então, iniciante, de novo, para repetir, ele vai começar a primeira semana estudando 2 horas líquidas. Depois, se ele conseguir aumentar, ele vai aumentando. Assim que ele estabilizar, ele tem que lembrar que as matérias que ele é iniciante, ele não pode estudar menos de 4 horas, tá? Por matéria. E depois ele vai deixar um dia para revisão, vai deixar mais ou menos cerca de 4 horas nesse dia para revisão. Igual no quadro horário aqui que eu mostrei dessa aluna, olha, ela tem aqui 3 horas para revisão. Mas essa é uma aluna que não é uma aluna iniciante mais. Ela já está com um rendimento mais avançado. Ela é até mais avançada em tribunais, tá? Ela está estudando para o TJ Rio e ela já está bem avançada nos percentuais. Então, ela consegue revisar a semana dela muito bem em 3 horas.
E aí você vai adaptar. Se deu para revisar em 4, eu posso reduzir o número de revisão. Não deu para revisar, eu aumento, tá? Então, beleza. E se for por ciclo, você vai deixar 2 quadradinhos de 2 horas. Esse é o ciclo de iniciante, tá? Vamos lá, ciclo do intermediário. Qual que é o ciclo do intermediário? Enquanto o iniciante está focado em criar a base, lembra na live de ontem que eu falei sobre percentual de acertos? Não falei ainda quem se enquadra em iniciante, né? Eu não falei. Olha, o iniciante é o aluno que ia acertar de 0 a 50% depois que eu falei desses cálculos. Se você acertar de 0 a 50%, você é iniciante. Se você fez as 40 questões e acertou de 50 a 75, você é intermediário. Se você acertou acima de 75, você é avançado, tá? Então, enquanto o foco do iniciante é criar uma base nas matérias ali principais do concurso dele, o foco do intermediário é em aumentar e intensificar essa base. Ele não está criando a base mais, ele já viu os assuntos. Então, agora ele tem que intensificar essa base, tá? Como que é o cronograma do intermediário se ele tem todas as horas disponíveis ali? O ideal é que ele estude de 4 a 6 horas líquidas por dia. Se você é intermediário, estuda de 4 a 6 horas líquidas por dia. E o ideal é que você coloque 1h30 mais ou menos de cada matéria que você ainda não terminou. Então, se eu estou tirando mais ou menos 75% em português, mas eu não terminei essa matéria ainda, pelo menos que você fique com pelo menos 1h30 nessa matéria. Eu prefiro que fique mais para você terminar mais rápido, mas se você não tiver, coloque pelo menos 1h30 numa matéria que você não terminou ainda, tá? Lembrando aqui que ele é intermediário. O que o intermediário vai fazer também? Ele vai colocar 40 minutos a 1 hora de uma matéria que ele já terminou. Então, se no meu concurso aqui eu vi que eu já terminei tributário e eu vi que meu percentual de acertos está legal no tributário, então o que eu posso fazer? Eu posso reduzir as horas de tributário, colocar ali 1 horinha para tributário que eu já terminei, meu percentual de acertos está legal, e jogar essas horas que eu economizei na minha semana para outras matérias, tá? Então, beleza. O ciclo para matéria terminado aqui também. Se terminei tributário, como é que eu vou estudar tributário se eu já terminei tributário? Você vai pegar o seu material de revisão, porque você já produziu esse material de revisão. Depois você vai ler a lei do seu material de revisão e depois vai fazer exercício. A diferença é que o iniciante ele está criando o material de revisão. No intermediário, como ele já viu a matéria, ele já criou esse material de revisão. Então, qual que vai ser o ciclo? Ele vai estudar o material que ele criou, ele vai para a lei e depois ele vai para os exercícios, tá? Vai deixar também um dia para revisar o que ele viu na semana. E, importante, o iniciante não vai se preocupar com o simulado, mas o intermediário já vai se preocupar com o simulado, tá? O que o intermediário vai fazer? Um simulado pelo menos a cada 45 dias. Pelo menos a cada 45 dias o intermediário vai fazer simulados, porque ele já está quase podendo fazer experiência de prova, às vezes ele já até pode. E veja bem, tem muitos alunos que passam no concurso quando eles ainda não são avançados, quando eles são intermediários. Imagina se esse aluno não treinou a experiência de prova. Ele não consegue passar, tá? Então, aqui no intermediário, uma vez a cada 45 dias, ele vai fazer um simulado. Vai pegar uma prova antiga, baixar, ou vai pegar um simulado de sites que estão disponibilizando os simulados e vai fazer, tá? Uma dúvida muito comum que surge aqui no intermediário. O aluno, ele faz isso que eu falei, ele faz 40 questões de português e ele percebe que ele está acertando 75%. Mas ele nunca fez material de revisão. Então, não tem como na revisão de português ele estudar um material que ele nunca fez. E aí ele pergunta assim, como que eu faço para estudar uma matéria que eu já terminei se eu não fiz material dessa matéria? Eu tenho que ler o material todo de novo? E aí é que vem a grande perda de tempo. Muita gente acha que tem que começar a ler tudo de novo. Não, você já está intermediário nessa matéria. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer exercícios por tópico. Então, se for matéria de lei, você vai ler a lei, vai fazer os exercícios. E naquele tópico específico que você não está sentindo muita segurança, que você não está se sentindo legal, nesse tópico você vai recorrer a um material mais profundo. Porque talvez nesse tópico específico tenha faltado um material base, mas só nesse tópico. Então, veja, se você já terminou uma matéria e não fez material dessa matéria, e você percebeu que o seu percentual já está alto nessa matéria, o que você tem que fazer? Exercícios por tópico, depois de ler a lei, e naqueles tópicos que você percebeu que você não está legal, você volta no material base. Aí você vai voltar no PDF, vai voltar na videoaula, vai voltar no livro, como quiser. Mas só naqueles tópicos específicos. O que eu vejo de muito erro aqui é o aluno que é aquele perfeccionismo, que eu já falei que não é pra gente ter. O aluno quer partir pro mais. Ah, sim, eu tirei 75 em português e que falou que eu sou intermediário, mas eu não me sinto como intermediário. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou começar desde a aula 00 e estudar tudo. E aí, lembra que eu falei pra vocês ontem? Os traumas de vocês não podem ser maior do que os resultados. Se o seu resultado nessas questões te diz que você tirou 75% de acertos, você é um aluno intermediário. Então, você não vai começar da aula 00 e aprender tudo de novo. Não tem necessidade. Você vai voltar só naqueles tópicos que forem necessários. Beleza? Esse é o plano do intermediário. Vamos passar aqui para o plano do avançado. Qual que é o
foco do avançado? Enquanto o iniciante quer criar a base, o intermediário quer intensificar e melhorar a base, o avançado tem o foco de tapar o buraco. Lembra que eu falei ontem? O avançado é um caçador de erros. Ele quer tapar os buracos que ele não tá vendo, os buracos que estão fazendo com que ele enxergue menos, tá? Quanto que o avançado tem que estudar? Mais de 5 horas líquidas. E por que você... Se engraçado, no intermediário você colocou de 4 a 6, mas no avançado você colocou mais de 5. Por que eu fiz isso? Isso quando você tem essas horas, tá, pessoal? Tem gente que não tem, que trabalha, não adianta. Se você não tem essas horas, não tem. Estuda a hora que tem. Mas se você tem disponível, pelo menos essas horas, tá? Não adianta ficar brigando porque não tem essas horas também. Sim, por que você colocou que o avançado tem que estudar mais de 5 e o intermediário de 4 a 6? O que acontece muito com o aluno avançado é que ele já vem estudando há mais tempo, então ele já não aguenta mais ter o ritmo que ele tinha quando ele era intermediário. E ele acaba se frustrando muito porque ele não consegue mais ter um ritmo que ele tinha. Isso causa uma frustração muito grande. Mas o que ele tem que entender, o aluno avançado, é que ele também já tem uma base muito melhor do que quando ele fazia esse ritmo. Ele não precisa desse ritmo que ele tinha para conseguir passar. Se ele conseguir fazer, show de bola. Mas se ele não conseguir, ele não precisa desse ritmo, porque ele já tem uma base muito sólida. Então, o aluno avançado, ele vai ter que reduzir um pouquinho as horas, porque ele já não aguenta muito, ele já passou por muita coisa, ele tá cansado. Então, tudo bem ele estudar pelo menos 5 horas líquidas, tá? Se ele tem essas horas na semana, beleza? E aí, o que acontece? Na hora que sai o edital, a gente vai e intensifica. Porque se o avançado já vem estudando há muito tempo e ele pega um regime muito pesado de 7 horas líquidas, de 8 horas líquidas, sai o edital, ele não consegue dar o gás que ele precisa. Se você é avançado, você consegue manter, show de bola, mas se você não conseguir, tá tudo bem. O que acontece é que eles ficam muito desmotivados, mas não precisa, porque você já vem numa jornada de às vezes mais tempo, tá? Então tá tudo bem, se sintam acolhidos por mim. Se sai o edital, você vai lá e dá aquele gás, tá? Mas não saindo, se você estudar mais de 5 horas, você já tem base para sustentar o seu conhecimento e chegar nessa prova, beleza? O avançado também vai colocar 1 hora de cada matéria já terminada e ele vai se estender na hora daquela matéria que ele acha que ele precisa de mais. Por exemplo, se terminei tributário, estou com 75, mas terminei constitucional e estou com 90. Eu acho que tributário chama mais minha atenção do que constitucional. Então, por mais que eu tenha terminado tributário, eu vou colocar mais horas de tributário do que de constitucional, tá? Qual que é o ciclo que ele vai fazer? É o ciclo inverso. O avançado não vai fazer o ciclo do intermediário e nem do avançado. O avançado, nem do iniciante, o avançado, ele vai pegar a lei, se for matéria de lei, aí ele vai ler a lei e vai para os exercícios. Naqueles tópicos em que ele identificar que ele precisa voltar no material, ele vai voltar. Mas se ele não identificar, ele não vai voltar agora. Porque lembra que eu falei, para o avançado é muito importante que ele faça exercícios. É muito, muito, muito importante. Porque vai dar a ele a maturidade do todo que ele precisa. Mas veja bem, de tempos em tempos, ele vai voltar no material daquela matéria. Ou seja, se eu sou avançado em tudo, eu nunca mais preciso pegar meu material de revisão? Não sempre, como precisa pegar o iniciante, como precisa pegar o intermediário. Mas, de tempos em tempos, você vai voltar naquele material. Porque se você fica estudando só por questões e você não revisa o seu material, se tem algum tópico que não é cobrado nas questões e é cobrado na prova, esse tópico te pega, porque você está estudando só por questões. Tá? Então o avançado ele não precisa ficar lendo sempre o material dele, mas de tempos em tempos, eu sempre falo, pelo menos uma vez no mês você pega, você vai revisar mais rápido, já tá cansado de saber daquela matéria, mas pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias, pega pra você revisar aquele assunto ali que não tá caindo nas questões, tá? Porque senão você não vai pegar esses assuntos. E esse é um grande erro que eu vejo, as pessoas chegam no avançado e falam assim, não sei como eu subo mais, porque tá só resolvendo questões, tá? Beleza, o avançado não precisa de dia na revisão, como precisa o iniciante, como precisa o intermediário, porque ele já terminou grande parte das matérias, então ele praticamente já está só revisando essas matérias que ele terminou, tá? Então ele não vai precisar de dia nas revisões. Diferentemente do intermediário, que vai fazer simulados a cada 45 dias, a cada 2 meses, o avançado vai fazer simulados uma vez por mês no mínimo. Se ele sentir que o tempo de prova dele não tá legal, ele vai aumentar, vai colocar 2 vezes no mês. Quando eu sinto que o aluno não está preparado, que o tempo de prova dele está muito apertado, ou que ele está inseguro para fazer a prova, eu sinto que no dia que ele tem que fazer simulado é um dia que ele fica mais nervoso, às vezes ele fica até suando com diarreia, o que eu coloco? Eu coloco para ele ter mais dessa experiência. Então, às vezes ele vai fazer simulado todo domingo. Porque o nosso cérebro é trabalhado com o quê? Com registro de experiências. Quanto mais eu registrar experiências parecidas com a prova no cérebro desse aluno, menos trauma ele vai sentir, porque ele vai ter menos resistência, tá? Então, no mínimo uma vez no mês. Se você sentir que a prova não é uma coisa tranquila para você, faça mais vezes simulados, beleza? Bom, é isso que eu queria falar. Deixa eu falar uma coisa antes de abrir para as perguntas. Semana que vem, então, tem evento Agora Vai, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, tá? A gente teve conhecimentos aqui nesses últimos 5 dias que foram, deixa eu abrir os comentários aqui, mas as perguntas não coloca no comentário, tá, pessoal? Coloca na caixinha. Esses 5 dias, quem acompanhou os 5 dias de live foram conhecimentos, assim, super profundos, mas eu quero dizer para vocês que
Se vocês não aplicam, de nada, absolutamente de nada vai adiantar isso daqui, de nada, tá? A gente tem o que a gente chama de bloqueios de aprendizagem. É muito importante que vocês saibam isso. Sim, o que são bloqueios de aprendizagem? Vamos entender uma coisa. Uma coisa é o seu cérebro, outra coisa é a sua mente ou a sua mentalidade. O que é o cérebro? O cérebro é aquela estrutura orgânica que a gente está acostumado a saber, aquela força e tudo mais. A gente sabe daquilo. O cérebro é a sua estrutura orgânica. Mas o que é a mente? A mente ou a mentalidade é como você vai programar essa estrutura orgânica. Ela não funciona sozinha. Então, a sua mentalidade vai programar essa estrutura orgânica. E aí que a gente chama de bloqueios de aprendizagem. Quem é, Si? Conta pra mim, Si. Quem é que programa essa mentalidade dentro do nosso cérebro? São os nossos P's programadores. E quem são os nossos P's programadores? Vem muito da infância, da nossa formação de vida. Quem são? São os nossos pais, são os nossos professores, são os nossos políticos, são vários P's que vão nos programando ao longo da vida. E é por isso que eu sempre falo que vocês de fato são a média das pessoas com as quais você mais convive. Se você convive com pessoas que só têm mente restrita, é muito difícil de você expandir a sua mentalidade. Por quê? Porque essas pessoas são influências diretas na sua programação do seu cérebro. Então, por mais que na sua casa, às vezes o aluno fala assim, sim, mas na minha casa eu tô cercada de gente restrita. O que você faz? Vem pra internet, começa a assistir as pessoas que são bem-sucedidas, ou as pessoas que conquistaram algum sucesso na vida que você queira ter, falarem, veja o que elas estão falando. Então, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, virtual ou presencialmente. Você não precisa ficar preso no seu ambiente físico. Por quê? Porque esses P's programadores, eles estão programando sempre e diariamente a sua mente. Sim, entendi. Aí, beleza, os meus pais, os meus professores, os padres, os pastores, todos eles programam a nossa mente. Os políticos, todos eles programam. São vários P's, tá? Depois que eles programam a minha mente, o que que isso faz comigo? Sim, isso faz com que eu enxergue a realidade de uma forma programada por eles. Então, a realidade que vocês veem não foi a realidade que vocês criaram. É a realidade que está sendo programada na mente de vocês, no cérebrozinho de vocês, desde a infância. Você vê a realidade dessa forma, como os seus P's programadores te programaram, tá? Então, vamos lá, Si, deixa eu ver se eu entendi. Qual que é a implicação que isso tem nos meus estudos e com o fato de eu não aplicar essa live, ou com o fato de eu chegar aqui amanhã e desistir de tudo? Veja. Se você, vamos supor, você montar um cronograma todo lindo, maravilhoso, e aí você colocou na segunda-feira que você vai estudar raciocínio lógico. Mas, você teve um professor de raciocínio lógico que foi muito malvado, e você teve uma experiência muito traumática na hora de raciocínio lógico. E aí ele fez com você de uma forma que você achasse que você nunca ia aprender aquela matéria. Lembra do P? O P de professor. Ele influenciou negativamente na sua vida em relação a raciocínio lógico. O que é que isso faz? Isso faz com que você veja raciocínio lógico como uma experiência negativa. Não é à toa que as pessoas têm resistência com raciocínio lógico, é porque elas viram isso como experiência negativa em algum momento da vida. E aí quando a gente percebe que o meu problema não é com raciocínio lógico, é com a forma como a minha mentalidade foi programada para funcionar, as mesmas conexões neurais, eu consigo perceber que é possível eu mudar isso. Tá? Porque o que eu fui programado ao longo do tempo que eu fui programado, eu não preciso continuar me programando dessa forma. Eu posso interromper essa programação e reprogramar. O nosso cérebro é plástico. O que isso significa? Que ele consegue se reprogramar ao longo da vida. Mas eu preciso ter consciência disso para conseguir fazer essa reprogramação. Então, a forma como você vê, se você acha que você é burro, se você acha que você nunca vai conseguir passar, se sua mãe fala que concurso público é só a carta marcada, ou se o seu pai fala que o que você tem que fazer mesmo é começar a trabalhar, esse negócio de estudar não dá com nada, são os seus P's programadores te fazendo enxergar a realidade dessa forma. Você não tem culpa sobre isso, mas lembra que eu falo sobre sem culpa, sem desculpas? Você não tinha culpa até você saber disso, mas agora você não tem mais desculpas para mudar essa programação que te foi feita. E como é que eu mudo isso? Se eu já tenho uma condição que eu percebi que isso de fato foi programado na minha mente, eu começo a conviver com pessoas que vão desbloquear isso, eu começo a ver isso de outra forma, igual a gente fez vários desbloqueios ao longo dessa semana inteira, desbloqueios psicológicos, eu começo a ver isso e eu começo a modificar a minha autoimagem, a forma como eu me percebo. E na hora que eu mudo a minha autoimagem, lembra na primeira aula que eu falei sobre hábito, na primeira live? Quando eu mudo a minha identidade, quando eu mudo a minha autoimagem, eu começo a mudar os meus resultados. Então veja, se você sair dessa live aqui e você achar que isso é demais pra você, que você nunca vai conseguir aplicar tudo isso, que concurso público não é pra você, que... Entenda, é a forma como você foi programado para enxergar a sua realidade. Mas isso não tem a ver que você não vai conseguir reprogramar isso. Você pode reprogramar isso, desde que você queira. Não estou falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas é preciso que você queira. Se você não quiser, não adianta que eu fale aqui. Não adianta eu te explicar tudo isso que eu acabei de explicar. Não adianta, você não vai pegar e não vai fazer. Mas lembra do que eu falei? Sem culpa e sem desculpas. A partir de agora, deste momento que eu falei para vocês aqui, a responsabilidade sobre mudar o destino de vocês
ou sobre mudar como vocês vão conseguir o resultado de vocês, a responsabilidade é de vocês. Pode ser que daqui pra trás vocês o tempo inteiro falaram: se eu não estudo para concurso porque o meu pai não me apoia, porque o meu marido não me apoia, ou porque eu não tenho dinheiro, ou por qualquer outro motivo que você tenha dado. Mas a partir daqui pra frente, a responsabilidade é de vocês. Responsabilidade é diferente de culpa, tá? Responsabilidade é de vocês. Se o meu pai não me apoia, eu posso pegar e estudar numa biblioteca pública. Se eu não tenho dinheiro, eu posso pegar os livros da biblioteca, ou tanto de materiais gratuitos que tem na internet, ou os cursinhos que estão dando incentivos para desempregados, ou o que quer que seja. Ou se o meu marido não me apoia, eu posso sair de casa para estudar sem ele. Então lembra, a partir de agora, a responsabilidade pelo seu futuro é sua. Quando a gente joga essa responsabilidade para um terceiro, se eu joguei pro meu pai, eu joguei pro meu marido, eu joguei pra minha falta de dinheiro, eu joguei porque eu não tenho um ambiente legal para estudar, meu ambiente é uma barulhada, minha casa não dá... Se eu jogo essa responsabilidade para um fator externo, eu não consigo resolver o meu problema. A partir do momento que eu trago essa responsabilidade para mim, eu sei que eu tenho controle sobre o meu futuro. Então é isso que eu preciso que você veja. Se você estava bloqueado até agora com a forma como você viu, porque sua mente foi programada, a partir de agora você já sabe que tem como você reprogramar. Vai começar a conviver com outras pessoas, escutar o que a gente está falando, e a partir disso você vai entender que a responsabilidade é de quem pelo seu futuro? Do seu pai, do seu marido, de quem quer que seja, do seu dinheiro? Não. A responsabilidade é sua. E quando a responsabilidade é nossa, a gente pega e faz do nosso futuro o que a gente quer. Por mais difícil que seja, por mais que a pessoa tenha dinheiro e eu não tenha, vai ser um pouco mais desafiador para mim. Por mais difícil que seja. Quando você traz a responsabilidade para você, você começa a enxergar soluções que antes você não via. Porque quando a culpa era do seu pai que não te apoiava, tudo bem, a culpa é do meu pai, não vai ter como eu estudar mesmo. Mas quando a responsabilidade é minha, o que eu vou fazer com aquilo? Se meu pai não me apoia, como que eu resolvo isso? Eu consigo começar a enxergar soluções que antes eu não via, beleza? Então, show de bola. Era esta a reflexão que eu queria trazer para vocês no final. Deixa eu abrir aqui algumas perguntinhas. Nossa, são muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todas com certeza. Mas vamos ver aqui o que tem. Vamos lá. Mais de 10 matérias, como me organizar. Foi o que eu falei na live 4. A maioria dos concursos, pessoal, vão ter mais de 8 matérias, ou mais de 10, ou mais de 15, o que quer que seja, tá? Como que você vai se organizar com isso? Você vai abrir o seu edital, depois que você abrir, eu tô falando que provavelmente ela não estava na live, vai abrir o seu edital, lá no seu edital vai ter distribuição de pontos por matéria. E à medida que você vai vendo as matérias que caem mais pontos, você começa a estudar por essas matérias, que são responsáveis pela maioria dos seus pontos, tá? Na prova. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem outra. Aqui também muitas matérias. Essa é legal, olha. Como montar um cronograma para iniciante quando o edital já saiu? Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, muito, muito importante, tá? Quando a gente está no estado iniciante, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é ajustar a nossa expectativa em relação à nossa realidade, como eu sempre falo. Por quê? Se é possível que como iniciante eu consiga uma aprovação, principalmente agora na pandemia que está tudo suspenso, é possível. Você vai agir de forma estratégica, como eu venho ensinando desde o início da semana. Vai começar pelas matérias que mais caem, aí eu ensinei como achar os tópicos que mais caem, você vai de forma possível para você, se for possível para você, você vai começar de forma estratégica a fazer isso, tá? Mas é preciso que a gente tenha consciência que eu sou iniciante. Passar num cargo público pode ser que não seja nesse momento e pode ser que seja no próximo. Então, o que eu sempre falo para o iniciante, deixa eu só desativar aqui os comentários, porque senão eu fico lendo e eu fico desconcentrado. O que eu sempre falo para os iniciantes, você vai fazer esse concurso com toda a dedicação que você puder, mas você vai começar a pensar além dele. Você vai usar ele como meta para os seus estudos, mas você não vai usar ele como fim. Sabe o que eu fico com muito dó? Quando eu perco alunos que são alunos concursados em potencial, porque eles colocaram toda a expectativa de vida deles num concurso que estava muito perto de sair. E olha só, aí ele se frustrou porque ele tinha certeza que ele ia passar e depois, em vez de ele se reajustar para continuar estudando, ele desistiu dos concursos. E quando eu falo que a gente desiste dos concursos, é engraçado, porque a gente até desiste, mas o concurso não desiste da gente. Quando a gente quer ser concursado uma vez, sempre na nossa cabecinha, por mais que a gente desista, a gente vai ficar assim, cara, será mesmo que se eu tivesse tentado mais uma vez não teria dado certo? Será mesmo que eu não devo tentar de novo? Será que esse edital agora eu não consigo fazer? Sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Isso esse negócio nunca vai te deixar em paz, porque você já viu que é a vida que você quer ter pra você. Então o que eu falo quando o aluno é iniciante, ele tem um edital que ele quer passar e etc. Você vai estruturar os seus estudos para estudar para aquele edital. Sem correria, sem pressa, senão você não vai memorizar nada. E aí não vai adiantar nada esse tempo que você estudou. Se der certo pra você, show de bola. Se não der certo, você vai reajustar os seus estudos e partir pro próximo foco. É o que eu sempre falo, concurso público é até passar. A próxima prova, você pode tratar ela como uma prova da sua vida, mas já sabendo que não dando certo, ela foi uma escada para a próxima que talvez vai dar. E se não der certo, uma escada
para outra que vai dar. Isso só acaba quando você for concursado, beleza? Então você vai organizar dessa forma, mas ajustar essa expectativa para que eu não perca você como concursada. Eu quero te ajudar a isso para não te perder como concursada, beleza? Essa daqui, vamos ver. Onde eu acho as questões comentadas, vamos lá. 3 sites principais, mas tem vários, tá? Estratégia Concursos, Concursos e TEC Concursos, tá? Anotei, Estratégia Concursos e TEC Concursos. Tem alguma... Tá muito difícil de ler aqui. Estudo dos blocos. Deixa eu ver essa pergunta aqui, calma aí, deixa eu ver. Tá difícil de ler antes. Estudo por blocos, exemplo. Primeiro estudo civil, depois constitucional, depois administrativo, depois português? Exato, como eu ensinei no quadro horário, você vai estudar por blocos. Você vai colocar ali pelo menos 1h30 de cada matéria, se você está no iniciante, ou de 1h30 até no máximo 2. Não recomendo que estude mais que 2, porque a gente já começa a cair no cansaço daquela matéria. Mas você vai estudar por blocos. Então são blocos de constitucional, bloco de civil, por exemplo, ou de raciocínio lógico, e aí depois outro bloco. De 1h30 a 2 horas mais ou menos por matéria, tá? Deixa eu ver aqui no negócio. Nossa, deixa eu ver aqui. 20 horas por semana para estudar é um tempo bom? Pessoal, sobre tempo bom para estudar, as pessoas perguntam assim, de quanto tempo eu preciso para passar num concurso público? Lembrando que, primeiro, o tempo que você tem é o tempo que você tem. Se você não tem 40 horas na semana, você tem 20, não adianta você querer estudar 40 do coleguinha. O tempo que você tem é o tempo que você tem. Você vai aproveitá-lo da melhor forma possível, tá? Mas se eu tenho 40 horas na semana, eu preciso estudar só 20? Se você não trabalha, não. Então, o que eu sempre falo? A medida para você saber quantas horas você vai estudar na semana é o máximo que você conseguir, sem que isso te faça abrir mão da sua vida e sem que isso te cause um estresse mental. É claro que o concurso público vai fazer com que a gente tenha várias abdicações. Ninguém vai continuar sendo concursado e concurseiro e fazendo tudo que está fazendo. Porque também a gente tem que se abdicar em prol de alguma coisa que a gente faz. Não só o concurso, mas em todo qualquer sonho, tá? Mas, ainda assim, isso não precisa fazer com que você abra mão da sua vida social, da sua família. Sim que você vai ter que restringir, mas restringir é diferente de abrir mão. Então, quantas horas que eu estudo? O máximo que você conseguir, de forma que isso não te faça abrir mão da sua vida ou do seu sono e de forma que isso não te cause um estresse mental. Às vezes o aluno está estudando 8 horas por dia, mas no final do dia ele está com enxaqueca, está com ânsia de vômito. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que você está fazendo isso com você? No dia seguinte, talvez você não consiga nem levantar da cama. Tá? Então lembra, o concurso público não é uma corrida de 100 metros, pessoal, é uma maratona, vocês estão aqui para isso. Então não vamos se esgotar logo no início, não precisa disso, tá? Vamos ver aqui. O percentual do iniciante eu já respondi. Tem umas perguntas que cortaram. Essa daqui é sobre o Nação. Olha, quem tiver pergunta sobre o Nação pode fazer também, tá? Se a mentoria dura só 3 meses, o Nação Aprovada fica disponível nessa turma ainda, nessa turma que eu vou abrir dia 5 de outubro, até a aprovação de vocês. Por que eu tô falando nessa turma? Porque na próxima turma, e aqui eu vou ser muito sincera com vocês, como sempre, a minha expectativa... 99%, não vou falar 100%, porque eu não gosto também de falar uma coisa e depois ser outra coisa, mas 99% de chances disso acontecer. No momento agora, nessa turma do dia 5 de outubro, quem dá o suporte a vocês na plataforma sou eu 100%. 100%. Todas as perguntas que vocês colocarem lá até a aprovação de vocês, quem vai responder essas perguntas sou eu. Até a minha aprovação? Sim, até a aprovação. Se você está ficando louca? Não, até a aprovação. Sou eu que vou responder. Nessa turma do dia 5 de outubro. Tá? E nessa turma também as aulas ficam disponíveis para você por tempo indeterminado. Isso não é para te fazer com que você demore um tempo indeterminado para assistir, não. Tem aluno que termina de assistir as aulas em 30 dias, já está aplicando show de bola em 15 dias, depende das horas que você tem, mas não é para enrolar por causa disso. Mas é um a mais para caso você queira rever, as aulas estão disponíveis para você. Mas nessa turma do dia 5 de outubro. Que eu vou responder suas dúvidas até a aprovação e que as aulas vão estar disponíveis até a aprovação, tá? Na próxima turma eu ainda não sei como vai ser, mas o meu plano não é que fique até a aprovação, porque às vezes eu fico muito dependente disso, às vezes o aluno escolhe um concurso que ele demora um pouco mais, que é um concurso de carreira jurídica, e isso vai inflando muito a plataforma, tá? Então nessa turma isso ainda é assim. E sobre se dura 3 meses, não. O que acontece nos 3 meses? Nos 3 meses a gente tem 6 encontros ao vivo, nos 3 primeiros meses. Mais ou menos 1 a cada 15 dias. São sempre marcados com antecedência, tá? O que são esses encontros ao vivo? Que são esses que eu posto no Stories aqui. Nos encontros ao vivo é quando eu converso individualmente com cada um de vocês. Vocês vão estar na sala do Nação, todos os alunos vão estar aprendendo com vocês com todos os alunos, mas eu vou conversar individualmente com você sobre o seu concurso, sobre o que você vem fazendo. Por quê?
Aí a gente vai ver o que a gente precisa ajustar para o próximo encontro ao vivo. E no próximo encontro ao vivo a gente ajusta de novo pro próximo encontro ao vivo. Isso a gente vai fazer durante esses 6 encontros nos 3 meses. Qual que é o meu objetivo? Pegar vocês pela mão e fazer com que vocês rendam o máximo do percentual de vocês nesses 3 meses. Para que depois vocês consigam caminhar, mas já tendo rendido muito. Tem aluno que passa, inclusive, antes desse tempo, tá tudo certo. Mas se não passar, que você já tem, que eu já tenha conseguido extrair de você o máximo do seu percentual. Te ensinado tudo, tirado todas as dúvidas, tá? Então esses encontros são para isso. Eu vou conversar com cada um de vocês. Não é um encontro que só eu falo e vocês ficam só ouvindo, não. Eu entro no universo de vocês, por isso que até demora um pouco esse encontro. Mas é para isso, para pegar vocês pela mão e fazer isso. Por isso que dura 3 meses. E são 6 encontros nesses 3 meses, tá? Depois disso, você continua com o meu suporte, as suas dúvidas na plataforma. Se tive uma dúvida, eu vou lá, pergunto abaixo da aula, eu vou lá e respondo, beleza? Então é para isso esses encontros ao vivo e não dura só 3 meses. Os encontros é que são 6 nos 3 primeiros meses. Ah, sim, se eu não puder estar presente nos 3 primeiros meses, eles ficam gravados para você acessar ali pelo tempo que quiser. Mas sempre que puder, sempre que for possível estar presente, esteja, tá? Não é todo mundo que consegue estar presente em todos, tá tudo certo. No próximo, você vai lá e ajusta o que você não viu, mas mesmo assim você pode tirar dúvidas na plataforma, não precisa esperar um encontro ao vivo para tirar dúvida, não. Você já vai tirando enquanto isso, caso você não possa estar presente, beleza? Se sonhei com você. Que bonitinho. Tem gente que tá mandando muito... aqui, ó. Sim, vou começar a estudar pro TJM... para o Tribunal de Justiça, Oficial de Justiça, mas estou perdida onde conseguir as matérias. Você vai olhar, Vi, nos editais passados. Pessoal, vocês vão conseguir as matérias prioritárias dos concursos de vocês nos editais passados. E aqui eu quero fazer um adendo até para quem ficou aqui, olha, essa é uma dica de bônus, tá? Não sei como é que o Instagram me divulgou até agora, mas vamos lá, essa é uma dica de bônus. Vamos supor que o seu edital, a vida inteira foi FCC. Se eu estou estudando para tribunais e os últimos editais do meu estado, todos foram FCC. Por um acaso, agora esse ano é CESP. Como que eu vou saber, o que eu vou fazer para saber as matérias prioritárias? Não saiu o edital ainda, mas já saiu que a banca vai ser CESP. O que você vai fazer? Você vai começar a olhar os últimos editais de tribunal que CESP fez. Porque se a banca mudou, lembra, quem dita a regra do jogo do seu concurso é a banca. Então, se a banca mudou, chances são de que ele também vai mudar a distribuição de pontos por matéria. E aí eles costumam fazer parecido de acordo com a área. Tribunal parece, áreas policiais parecem, você vai olhar isso e vai se atentar a isso. Da mesma forma, você também vai se atentar à última banca que fez seu concurso. E você vai perceber as particularidades dos dois, para não ficar muito na mão de um, muito na mão de outro. Agora, se o seu edital já saiu, pega o edital da banca. Se já saiu, o meu edital já está pronto, pega o edital que vai ter lá a distribuição de pontos por matéria e você vai começar pelas matérias mais cobradas, beleza? Deixa eu ver aqui se tem novas perguntas. Essa do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é bacana. Eu tenho alunos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu quero esclarecer esse assunto, estou respondendo muitas perguntas. Eu não sou médica, tá? De forma alguma. Eu sei que alguns transtornos, principalmente de déficit de atenção e hiperatividade, ele é possível de ser identificado na infância. Se isso de fato aconteceu, provavelmente você já está sendo medicada. Pode ser que não esteja ainda, mas provavelmente isso é uma coisa que a gente identificou na infância, que é quando o transtorno, a pessoa que tem o transtorno, ela já nasce com o transtorno. Ela pode desenvolver ao longo da vida uma crise de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, mas o transtorno, ela vem com o transtorno da infância. Então, se você já identificou isso na infância, talvez você já tenha tomado remédio, porque isso talvez esteja te atrapalhando em algumas funções da sua vida. O remédio ajuda muito para quem de fato tem um transtorno, sem sombra de dúvidas, mas não sou eu que vou medicar de forma alguma. Mas ainda assim, o que a gente faz com os alunos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quando o remédio não faz o efeito que a gente precisa, porque às vezes o remédio faz o efeito que a gente precisa, mas quando o remédio não faz o efeito que a gente precisa, o que a gente faz? A gente diminui o ciclo de concentração. Então, se eu não consigo ficar concentrada por 40 minutos, mas eu consigo ficar concentrada por 20. 20 minutos é o seu tempo de bunda na cadeira, então é esse tempo que você vai ficar concentrado. E isso não vai te impedir de ser aprovado no concurso público, de forma alguma. O fato é que o seu tempo são 20 minutos. Outra coisa que a gente faz também vamos supor, se os outros alunos vão revisar a cada 2 meses, por exemplo, de acordo com o que eu ensino de revisão lá, tem bem o ciclo certinho de revisão no Nação. Mas no meu caso, eu percebi que eu estou esquecendo muito fácil, que não necessariamente está ligado ao transtorno, tá? Mas pode ser que sim. Eu estou esquecendo muito fácil. Então, ao invés de revisar com 2 meses, você vai antecipar. A sua revisão vai ser com 1 mês. E tá tudo certo. O que eu falo? Independentemente de transtorno, do que for. Tem aluno que é muito ansioso, tem aluno que desconta muita coisa na comida, enfim. Independentemente do que for.
O método é adaptável para a sua individualidade. Por isso que o método não pode ser rígido, porque fulano, Vivi é diferente da Mari, que é diferente do Alan, que é diferente. Então ele vai ser adaptável à sua realidade. Por isso também os encontros ao vivo. Se isso não tá dando certo para mim, o que você acha sobre isso, isso e isso? Pra gente poder adaptar isso, tá? De qualquer forma, isso não vai te impedir de ser concursado. Você só precisa entender o seu porquê, o seu perfume, que eu sempre falo, e usar esse perfume, tá tudo certo, tá? Isso não vai te impedir. Beleza? É necessário mesmo cronometrar as horas líquidas? Pessoal, depois dessa vai responder só mais um, sim, voz já. É necessário mesmo cronometrar as horas líquidas? Manu perguntou. Dá uma baita ansiedade. No início, tá? Eu já tive duas experiências. No início, para o aluno que é mais ansioso, ele causa mesmo uma ansiedade, porque você tem que ficar parando o cronômetro, colocando o cronômetro. E às vezes no início é comum da gente perder, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. É quando vê, já tá lá. Você esqueceu de parar o cronômetro, rodaram, vai, 12 horas. Mas é possível você editar essas horas depois manualmente. Mas falando sobre isso, no início talvez vai te causar um pouco de ansiedade. E aí tem dois tipos de aluno. Tem um aluno que de fato é muito ansioso, ele continua ansioso com essa marcação. Esse aluno a gente para. Mas pelo menos no início é legal que a gente cronometre pra gente ter uma noção de quanto de fato você está estudando aquela aula. E por que é importante, se eu saber quantas horas exatas eu estou estudando naquela aula? Porque se você me fala assim, Manu, se eu estudei 2 horas de direito constitucional, eu vou te perguntar assim, tá, e quantas páginas você conseguiu estudar nessas 2 horas? Eu consegui estudar 3 páginas de direito constitucional. E isso vai ligar o alerta de que isso tá errado. Se eu não tenho essa medição certa de horas, eu não consigo te ajudar. Aí eu vou começar a te perguntar, calma aí, como é que tá sendo sua leitura? Como é que tá sendo o seu tempo de resumo? Você tá resumindo muito, tá demorando muito na videoaula? Aí a gente começa a investigar o porquê de gastar esse tempo todo. Mas eu só consigo ter esse parâmetro se você medir. Se você não tem horas líquidas, você acha que tá estudando 2 horas, porque tá em 2 horas do seu cronograma. Mas às vezes você viajou, saiu do quarto, e aí a gente começa a medir errado. Aí a gente vai começar a tomar atitudes que não são soluções pro seu problema, porque a medição não tá correta, tá? Então é por isso que pelo menos no início, até ajustar, até você entender melhor como você vai produzir o seu material de revisão, o seu tempo para estudar, o seu tempo de leitura, pelo menos no início é legal que você meça essas horas líquidas, pelo menos no início, tá? E se você continuar ansiosa, pode parar, não tem problema, mas muitos alunos que são muito ansiosos, eles se adaptam a isso até como forma de se forçarem a estudar e eles continuam medindo mesmo assim e tá tudo certo, beleza? Deixa eu responder mais uma aqui. Tá chegando pergunta que eu não sei se chega lá embaixo, chega lá em cima. Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Aqui, ó, essa aqui é legal. É a última que eu vou responder, tá? Porque depois, na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Meu inbox tá uma loucura, eu não consigo responder todo mundo. Peço até desculpas, mas pelo menos uma vez eu respondo cada um de vocês. Até porque os alunos também fazem perguntas na plataforma, eu tô sempre presente na plataforma, então é inviável que eu responda todos os inbox. Mas pelo menos uma vez eu consigo falar com vocês. Então vamos lá, quando está começando, mas ainda não tem concurso, como eu faço para me preparar? Dri, não sei se você já definiu a sua área, mas o primeiro de tudo que você tem que fazer é definir a sua área. Vai ser área bancária, vai ser área de tribunais, vai ser áreas policiais, vai ser agências reguladoras, vai ser área de controle. Enfim, joga no Google, áreas para concurso público, aí você vai conseguir identificar, tem até um stories meu que ainda está disponível, sobre o que você deve avaliar para escolher a sua área. Mas se você já escolheu, escolhi a área de tribunais, mas o edital do meu estado que eu quero fazer ainda não está disponível. Você vai tomar como base os editais passados. Tá? Se não sair o seu concurso, não sair o seu edital ainda, você toma como base o edital passado. Qual que é um grande erro? A gente querer estudar só quando já tem edital. Aí a gente começa a estudar na correria, que foi o que foi a primeira pergunta, né? Se meu edital já saiu, como que eu faço para estudar? Tá? Então, não. Se o seu edital não saiu ainda, maravilhoso. Você tem um tempo ótimo para você poder estudar e quando ele sair, você já está muito mais bem preparada para essa prova. É ideal, tá ótimo, tá? Você vai pegar os editais passados e vai tomar como base os editais passados. Meninas, deixa eu me despedir de vocês. Eu tô sem voz aqui. Essa é a nossa última live, mas na semana que vem, segunda, quarta e sexta, a gente tem 3 aulas do Agora Vai. E no dia 5 de outubro eu vou abrir as vagas da turma 9 do Nação Aprovada. Como que vai funcionar? Turma 9, eu vou abrir as vagas 7 horas da manhã. Anuncio aqui no Instagram, anuncio no Telegram. No Telegram tem um bônus exclusivo para quem tá no canal. Inclusive eu tô fechando um outro bônus, que eu não consigo comentar aqui, não sei porquê. Deixa eu desativar aqui os comentários. Ativar comentários. Eu vou colocar meu canal aqui, que eu tô fechando um outro bônus aqui, mais exclusivo ainda. Então tem bônus exclusivo pra quem tá no canal. Deixa eu colocar aqui. Que é esse endereço, tá? Então se você tem interesse de entrar na turma 9, de ser acompanhado por mim dessa forma, no treinamento, entra no Telegram pra você ter acesso ao bônus exclusivo. Esteja lá 7 horas da manhã em ponto, porque eu já falei como sou eu que
dou só o suporte na plataforma sou eu, quem tá nos encontros ao vivo com vocês sou eu não consigo atender alunos ilimitados, não tem jeito, eu sou uma pessoinha só. Então as vagas são limitadas, então esteja lá 7 horas em ponto, porque no dia 5 de outubro eu vou colocar a página, e na página tem todas as informações, como vai funcionar, quais são os bônus, valores, tudo mais, isso tudo vai ficar disponível só no dia 5 de outubro. Até lá a gente ainda tem 3 aulas na semana que vem para vocês pegarem tudo que vocês aprenderam aqui nessa live e aprofundar mais 100%. É o que eu falo. Se vocês acham que nessa live vocês viram muito, vai para as aulas do Agora Vai, que vocês vão ver de fato o que é um conteúdo que vocês entram imersos nessa questão de concurso público para vocês saírem deslanchando cada vez mais, beleza? Então eu vou deixar também uma foto aqui para vocês comentarem. Essa é a nossa última live. Vão lá, comenta qual foi o maior aprendizado dessa live. Isso faz muita diferença para mim, isso é uma forma de vocês retribuírem, tá? E coloca o celular para despertar. Dia 5 de outubro, quem quer fazer parte da turma 9, 7 horas da manhã, beleza? E se você ainda não cadastrou no Agora Vai, última coisinha, vai na minha bio, se cadastra, porque o acesso das aulas vocês vão receber por e-mail, beleza? Só para os cadastrados, tranquilo? Pessoal, uma excelente noite, né? Temos 108 sobreviventes aqui, 108 inimigos do fim que ficaram aqui para ouvir todas as perguntas. Com certeza uma sexta-feira à noite super interessados. Foi um prazer enorme fazer parte dessa jornada com vocês, estar aqui com vocês. Eu sei que tem gente que chegou agora, eu sei que tem gente que está acompanhando desde o início da live, mas eu espero de todo o meu coração que alguma coisa que eu tenha falado para vocês aqui tenha sido a grande chave para você virar uma coisinha que você não estava disposto a fazer, alguma coisa que você estava enganado ali, ou que você estava encanado, queria concurso público, mas não sabia como fazer. Então eu espero de coração que eu possa ter sido essa porta aberta para você passar para a realização dos seus sonhos. Espero mesmo de coração que eu consiga ter sido essa pessoa para você. E muito obrigada também pela presença, por todos os comentários. Estou recebendo muitos comentários carinhosos. Agradeço demais a todos vocês. A gente se vê segunda na aula e depois, dia 5, no treinamento Nação Aprovada. Um grande beijo para vocês. Excelente final de semana. Agora vocês estão liberados, pode curtir sexta-feira. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.